Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Joelho no Ar. O espaço aqui para a gente discutir de maneira formal e informal assuntos de ortopedia, de medicina do esporte, de doenças da cartilagem. E hoje eu trouxe aqui um grande colega de longa data, na minha opinião, um dos melhores fisioterapeutas do Brasil, que já tem trabalho renomado internacionalmente, o colega Flávio Brick. E a gente vai discutir alguns temas bem controversos, né? Os dois tópicos que a gente vai ficar centrado hoje vai ser sobre a condromalácia e da evolução da doença cartilaginosa no estágio final, a artrose. Então, Flávio, seja muito bem-vindo. Antes de a gente começar a falar, queria que você se apresentasse e a gente comece a discutir algumas coisinhas aí de maneira mais polêmica. Maravilha. Primeiramente, obrigado pelo convite. Mais uma vez aí a gente está fazendo o projeto juntos, né? Depois de anos trabalhando juntos, a gente continua aí com o nosso contato aí, isso é bem bacana. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, o prazer já estar aqui. Obrigado pelas palavras, fiquei arrepiado aqui, me elogiou tanto e espero aí que a galera não se decepcione. Né? Tua mãe também acha a mesma coisa, né? Exatamente. Maravilha. Bom, meu nome é Flávio Brick, eu sou fisioterapeuta, estou formado há quase 20 aninhos, né? Meus cabelinhos brancos. Eu fiz uma especialização na Santa Casa, onde eu te conheci lá, né? No grupo de fisioterapia neuromusculoesquelética na época. Acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, né? Você conhece bem a Santa Casa, o quanto que a gente aprende lá. E aí, nesse meio tempo, fiz bastante coisa legal. Fiz meu mestrado em Ciências do Movimento Humano. Trabalhei junto à Seleção Feminina de Futebol por 8 aninhos, né? Fiquei bastante tempo lá. Olimpíadas, campeonatos, Copas do Mundo, assim, bastante coisa legal. Então, minha experiência no esporte é bem bacana, com esporte de alto nível, né? Nesse meio tempo aí, publicamos vários estudos, que você citou lá, com o nosso grupo de pesquisa Santa Casa. Não só eu sozinho, mas bastante coisa legal. Estudos que repercutiram bem. Porque, na minha visão, repercutiu porque é a dúvida clínica de todo mundo, né? Então, na hora que a gente tem uma dúvida clínica, lá a gente tem a oportunidade de testar essas hipóteses. E muitas vezes são dúvidas dos fisioterapeutas, médicos, muita gente trabalha aí com joelho, com ortopedia, de uma maneira geral. Então, repercutiu bastante aí, graças a Deus. Vieram várias coisas boas aí nesse meio tempo, abri minha clínica particular, tem bastante coisa legal. É mais ou menos isso, minha trajetória aí na fisioterapia até então. Legal. Uma coisa que eu queria pontuar, Flávio, que é bem importante, principalmente para colegas médicos e pessoal recém-formado, existe um gap muito grande agora na formação do médico do esporte e do ortopedista, que é o conhecimento de biomecânica. Em 2008, 2009, quando eu entrei no grupo lá de trauma do esporte da Santa Casa, e eu adorava o meio acadêmico, eu não queria ficar longe do meio acadêmico, foi uma porta que abriu para mim, eu não imaginava assim que eu teria tanto contato com um fisioterapeuta. Eu tinha pouco contato com um fisioterapeuta quando eu fiz HCOR e tal, tinha alguns conceitos, algumas reuniões juntas, isocinético e tal, e o contato que a gente teve junto lá na Santa Casa, você, o Fukuda, os meninos todos lá da fisioterapia esportiva lá, eles trouxeram muito esse conceito de biomecânica, né? Então, hoje eu trago, assim, hoje eu estou bem mais maduro também, né? Então eu trago isso muito para o consultório e é o real. Então, assim, a gente vai falar hoje sobre condromalácia e o que eu falo em toda a live. O negócio não vem por acaso, né? Não nasceu, não é um negócio genético. Ele tem alguma coisa por trás. E quando você não sabe, essa é alguma coisa por trás, eu chamo para os pacientes leigos de prego no sapato. Então, quando você não sabe aonde está o prego no sapato, não adianta querer ficar fazendo curativo. Então a gente vê uma gama muito grande de pacientes com subdiagnosticados, fazendo reabilitação inadequada por esse subdiagnóstico, ou às vezes submetidos a procedimentos cirúrgicos, que acaba não trazendo benefício, às vezes piora. Aquela velha história, operou o joelho, ficou pior, etc. Então assim, eu sou muito grato, principalmente a você, por ter aprendido muito o conceito de biomecânica, né? Você começou a trazer, eu lembro na época lá, o sinal do armário, né, o tal do valgo dinâmico, o que era o valgo dinâmico, o que acontecia, até aquela aula que você deu da ressonância dinâmica, né, o contato anormal da cartilagem, a longo prazo lesionando, etc. Não adianta, a gente leva isso. Eu aprendi muito a examinar, aí quando eu vim para cá, junto dos meninos da Físio daqui, e que é outra formação, né, você tem outra formação, e o pessoal da educação física, se somou esses conceitos que eles têm biomecânicos, os testes funcionais, e hoje eu aplico ativamente. E, infelizmente, você vê que tem muitos colegas ortopedistas que não aplicam, porque não conhecem. Então, é aquela velha história assim que eu falo para todo mundo, tem que pescar na praia dos outros, tem que entender, ortopedista, tem que entender de esporte, tem que entender de treinamento, tem que entender de reumatologia
ele tem que entender de fisioterapia. Até porque chega um paciente no consultório e fala assim, eu fiz uma fisioterapia assim assado. Para você tem que saber se foi bem feito ou não, né? A gente sabe. O que você fez lá? Fiz isso e aquilo, etc. E às vezes você vê que não está adequado para o problema dele, né? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar vamos começar a abordar a condromalácia. E uma coisa que eu percebi, não sei se você percebeu também, e vamos ser bem honestos aqui, né? Óbvio que a gente não tá querendo vender sardinha de ninguém. A gente quer fazer um negócio totalmente honesto aqui, uma conversa honesta. Após a pandemia, teve um aumento muito grande de doença cartilaginosa, pelo menos ao meu ver, né? Então as pessoas ficaram confinadas e voltaram, e tanto quem tinha uma condromalácia, uma condropatia inicial, quanto pessoas com artrose tiveram uma piora muito grande. Como é que você vê isso? Tenho observado também, né? A gente passou por um período crítico, estamos passando, né? Mas graças a Deus num momento muito mais interessante. No momento aí que todo mundo entrou em desuso, né? Todo mundo ficou recluso, diminuiu a sua capacidade física, né? Todo mundo aí cada vez mais sedentário, com medo, etc. Tudo isso influencia na dor, né? A gente sabe que a condromalácia, ela até que se prove ao contrário, é um desgaste natural da cartilagem, né? É um desgaste que vai acontecer em muita gente. E que quem acaba protegendo, entre aspas, né, essa sobrecarga é a musculatura, né? Então, a partir do momento que você tem alguma alteração no seu joelho, que muitas vezes ela é natural do envelhecimento, se você perde uma massa muscular muito precoce, uma massa muscular que você já tinha e que a pandemia acabou tirando de quase todo mundo, né? O seu joelho está mais suscetível. Então, quando a gente pensa assim naqueles conceitos antigos do Scott Dye, né, o que ele chamava de envelope de função, né? Sim. Então, o nosso corpo, talvez a pior comparação que a gente tenha que fazer, que a gente acaba fazendo, é o corpo como uma máquina, né? Quanto mais, porque quando a gente fala do corpo como uma máquina, é aquela ideia, quanto mais você usa, mais você gasta, né? Se a gente pensar no carro, no liquidificador, aí é verdade, quanto mais usa, mais gasta. Mas o nosso corpo, todos os nossos tecidos do corpo reagem à carga, né? O que é reagir à carga? Se você tira e zera a carga, esses tecidos todos hipotrofiam, né? Então o músculo vai embora, o tendão fica mais frágil, o osso fica mais frágil e a cartilagem também. Então a partir do momento que você teve um desuso pelo período de reclusão que nós tivemos, todos os nossos tecidos enfraqueceram, a musculatura naturalmente também, né? Mas a gente precisa entender que esses tecidos reagem à carga também. Ou seja, se você tira a carga, eles somem, e se você coloca a carga demais, eles machucam, né? Então o Scott Dye, ele tem um conceito aí de 2005, muito antigo, mas que é válido, acho que vai valer para sempre, que é o envelope de função, ou seja, se você tem uma capacidade e essa demanda que você faz de exercício, ela está de acordo com a sua capacidade, a sua chance de ter dor é quase que nenhuma, né? Então a partir do momento que você diminuiu a sua demanda, naturalmente seu corpo perdeu a capacidade. E aí, muitas vezes, na hora que a gente retorna empolgado com o ato de tirar massa, ir pra rua, voltar a fazer exercício, a galera volta a treinar muitas vezes como se nunca tivesse parado, né? Então, desde a primeira vez que você fez um exercício na vida, que você fez uma corrida na vida, o que você fez? Começou com uma dose baixa e foi progredindo. E aí você, sei lá, chegou nos seus 10K, 21K, tá feliz da vida, veio a pandemia. A ideia que você tem que ter é que você voltou a ser o sedentário, você entra em desuso. Então aquela construção que você fez lá no passado, ela tem que ser feita novamente. Então, conforme a gente foi vendo a galera voltar para as atividades físicas, as dores relacionadas à cartilagem vieram com tudo. Porque justamente perdeu a capacidade, muitas vezes um erro de retreinamento, né, de voltar às atividades com uma progressão muito rápida, porque é aquilo que a gente fala, muitas vezes o cardiorrespiratório aguenta, mas a parte ortopédica tem que ser um pouquinho mais lenta, né? Então a gente tem observado muitas doenças, muitas dores relacionadas à cartilagem e até tendinopatias, etc. Lesões de sobrecarga, né? Sobrecarga nada mais é do que mais do que você aguenta. Então se você jogou a sua capacidade lá embaixo, você vai ter que construir degrau por degrau de novo, com um pouquinho de paciência. Então a gente tem visto um boom nesse sentido, né? E aí, naturalmente, a galera aí tá tendo problema para continuar a performance, com dores, e aí procura você, procura mim. Então é uma coisa que a gente tá vendo realmente e muito relacionada ao envelope de função. A capacidade tá passando, a demanda passando a capacidade. Legal. Duas coisas aqui. Uma coisa que eu até comentei, semana passada eu fiz um podcast com o Davi Guzmão, que é o cirurgião de quadril. E hoje a gente vive uma bagunça, né? Desculpa a palavra, uma zona, né? Por causa de vários conceitos. Então o paciente ele faz um exame de imagem, ou ele lê o laudo, ou às vezes ele é mal informado sobre o que ele tem. Então assim, você falou uma coisa que é muito importante. A condromalácia, o amolecimento da cartilagem, a progressão,
da perda da cartilagem, faz parte do envelhecimento. Mas muitas vezes você pega pacientes que fazem maratona, ele tem lá escrito no laudo que ele tem condropatia grau 4, por exemplo. O que é aquilo? São pessoas que envelheceram e que conseguem fazer atividade física. Então esses conceitos, eles são um pouco perigosos, eu acho, porque ficar baseado exclusivamente em laudo ou baseado exclusivamente em imagem é muito perigoso por causa exatamente de você fazer avaliação biomecânica, você avaliar a pessoa no seu consultório e a gente vê o que está acontecendo de errado, né? Fala pra gente mais ou menos aí como é que funciona, por exemplo, você recebeu uma cartinha lá de uma menina que tem a condromalácia grau 4, por exemplo, chegou lá na sua clínica, você vai começar a reabilitar, tem um pedido lá, fisioterapia, 10 sessões e pós-diagnóstica condropatia grau 4. Como é que você avalia essa pessoa? Perfeito. Então, na verdade, assim, quando a gente pega uma paciente, geralmente mulher, né, que tem esse diagnóstico, eu acho que o primeiro ponto é a gente educar esse paciente, né? Ele tem que saber em relação à doença dele ou essa alteração do exame dela, que aquilo não é o fim do mundo, né? A maior parte das pessoas que recebem um diagnóstico de condromalácia ou de osteoartrite, de artrose, elas assustam, porque naturalmente joga no Google e aí vem as piores condromalácias de artrose do mundo, né? Por ranking de interesse, a gente tem interesse pela catástrofe, né? Sim. Então, naturalmente, essas pessoas vêm muito assustadas. Então, a gente ouve muitas vezes falar, pô, eu não posso agachar, eu não posso carregar peso, eu não posso subir escada e tal. E, pô, se você não pode agachar, não pode carregar peso, não pode subir escada, acabou sua vida, né? Sim. Você não vai sentar na cadeira, você não vai sentar no vaso, você não vai se deslocar em nenhum sentido. Então eu acho que a parte da educação é importante. Se você falar, você não pode fazer, o que vai acontecer com essa pessoa? Primeiro, ela vai ficar frustrada, vai ficar triste, etc. E todas essas frustrações, ansiedades, tristezas têm relação com dor. Quanto mais triste, mais depressivo, mais ansioso, a sua dor aumenta. Isso a gente tem evidência nesse sentido, né? E a pessoa ela começa a adotar uma prática de evitação, né? Vou parar, vou deixar de fazer, etc. E consequentemente, como a gente introduziu o papo, os tecidos todos vão hipotrofiar, a musculatura vai hipotrofiar e a capacidade dela em relação a qualquer demanda que ela quiser vai começar a diminuir. Então aquela paciente que muitas vezes só sentia dor na corrida, mas mandaram ela parar, assustaram ela diminui tanto a capacidade física dela que daqui a pouco começa a doer em outras atividades mais corriqueiras, sim, como a escada e etc. Então primeiro uma parte da educação, esse é um ponto interessante. A partir daí, a gente vai buscar desequilíbrios relacionados à dor dela, né? E aí a gente tem uma dificuldade na literatura, né? Porque hoje o que a gente tem de maior evidência de fator que leva à dor é a fraqueza da coxa. Então, quando eu avalio um paciente, eu tenho um grande problema. E todos nós. A partir do momento que você avaliou aquele paciente, imagina que você ache 20 alterações. Tudo bem? A gente não vai saber em nenhum momento naquela nossa rotina clínica se aquelas alterações elas são antes da dor, elas vieram antes da dor ou depois da dor. Aonde eu quero chegar? Às vezes você vê uma retração muscular e essa retração muscular ela se desenvolveu a partir de 2 anos da doença, ou seja, esse cara está com dor há 2 anos e ele acabou sofrendo uma retração pelo desuso. E aí não necessariamente eu melhorar aquela retração, eu melhoro o sintoma dele. Ou seja, a gente precisa ir para a literatura, a gente precisa estudar, porque a literatura ela tem estudos que ela avalia um monte de gente que não tem dor nenhuma, guarda essa avaliação e acompanha esses caras ao longo de vários anos. Estudo dificílimo de fazer, né? E a partir desse momento que a gente tem isso na literatura, alguns estudos que avaliaram um monte de gente que não tinha dor, seguiram e começaram a identificar nessa galera toda quem passou a ter dor, eles conseguem olhar lá para o passado e ver o que ele tinha lá no passado que ajudou a desenvolver essa dor. Um estudo que a gente chama de coorte, estudo dificílimo de fazer. Então, na hora que sai, a gente precisa ler, porque a gente nunca vai ter essa informação. Então, o princípio que a gente tem hoje é a pessoa que tem dor no joelho, ela provavelmente tinha o quadríceps fraco antes da dor. Então, não é consequência, é causa. Então, aí já dá uma luz para a gente. Quadríceps dependente a maior parte dos nossos clientes. Então, o quadríceps é o carro-chefe. A partir daí, a gente tem vários estudos como as consequências da dor. Ou seja, pessoas avaliadas já depois de ter meses, anos de dor. E aí existem vários fatores associados. Então, por exemplo, o que a gente pode falar em termos de tronco? As pessoas que têm dor no joelho direito tendem a inclinar, ou seja, na hora que fica numa perna só, o tronco ele dá uma inclinadinha, ele dá uma caidinha para o lado direito.
Isso é uma coisa para a gente interpretar, é uma alteração da mecânica que está associada à dor. Em relação ao quadril, a pelve, a cintura, ela tem um rebolado maior, ela tem uma queda maior, o que a gente chama de Trendelenburg, né, o termo técnico, mas é uma reboladinha. Eu apoio o meu lado direito e a minha cintura cai para o lado esquerdo. Né? O joelho, muitas vezes, projeta para dentro, então ele faz o que a gente chama de valgodinâmica. Então, o joelho direito ele começa a ir em direção ao joelho esquerdo. Né? O pé prona, né? Então existe aí um desabamento do arco do pé. Então são associações à dor. Se a gente identifica isso nesses pacientes, a nossa tendência é querer corrigir, porque é uma consequência da dor, pode influenciar no sintoma do paciente, muitas vezes influencia, e a gente procura isso nessas avaliações. Então, por exemplo, eu vou avaliar movimento de tronco, movimento de quadril, movimento de joelho, movimento de tornozelo, da mesma maneira, retrações musculares dessas articulações e força muscular desses agrupamentos musculares. Então, é um mapeamento biomecânico que a gente faz na tentativa de corrigir, mas o que a gente hoje tem mais certeza em termos de fatores que levam à dor, fatores biomecânicos que levam à dor, é justamente a fraqueza de quadríceps. Então é o que eu brinco. Antes de você avaliar o paciente, você já sabe que você vai trabalhar o quadríceps. Sim. O resto é individualizado. Eu posso te avaliar e não ver um movimento do pé anormal e posso avaliar o seu amigo que corre igual você, treina igual você e ele tem. Né? Então a gente faz esse mapeamento na tentativa de tirar estresse, ou seja, de tirar consequências de sobrecarga pela biomecânica errada para ver se a gente consegue aliviar os sintomas dessas pessoas. Então é um protocolo que muitas vezes ele não é padrão. Né? Da mesma maneira que eu vou tratar você, eu não vou tratar uma moça. Né? Sim, sim. E às vezes um homem da sua idade, do seu peso, etc., eu vou fazer um tratamento diferente de acordo com a avaliação. Então, na minha opinião, é mandatório você avaliar bem os seus pacientes, né? Ter uma bagagem, porque se você não sabe o que avaliar, você não avalia. Então, naturalmente, você precisa ter um bom conhecimento para você fazer uma boa avaliação. Então, eu acho que esse é o ponto principal quando a gente pensa em biomecânica nesses pacientes. Então, avaliar o paciente em pé durante o movimento, a gente tem que ver como é que ele se movimenta. Isso é uma coisa muito importante, é o que eu comecei a falar. Identificar o prego no sapato. E a gente tem um problema aqui, que eu até falei com o Davi na semana passada, que é a proibição. E existe muita ignorância, infelizmente, da minha classe com relação à atividade física. O médico não conhece o gesto esportivo. E por isso que a gente estimula muito a pessoa a fazer a pós-graduação em medicina do esporte, que ele tenha um mínimo de contato. Então, às vezes, aquele esporte que a pessoa está fazendo, aqueles trabalhos que avaliavam a degradação cartilaginosa de corredores da mesma idade, mesmo sexo, em relação a sedentário, você vê que o sedentário ele degrada mais a cartilagem. Então tem muita coisa que tem que ser passado, mas infelizmente acaba não sendo passado. Então, quando você não conhece alguma coisa, inconscientemente você tem uma tendência de proibir. E proibir a pessoa de atividade física é ruim. O que eu costumo fazer é trocar. Então, por exemplo, se o cara está tendo uma condromalácia, uma condropatia, e ele é corredor, e a biomecânica dele está ruim, ele está fraco, não é que eu proíbo ele de correr. Eu troco o estímulo aeróbico dele. Eu coloco ele para fazer bicicleta, natação, e eu posso até em alguns casos colocar 10 a 5% do ganho aeróbico com a corrida. Mas o importante é não tirar a pessoa, até pensando como ela vai se comportar psicologicamente. Hoje em dia a gente fala muito de cronificação de dor, não sei se você vai querer abordar esse assunto também, mas a gente sabe que a dor, ela estando cronificada, e o centro no cérebro da dor ele é muito próximo do centro das emoções, então às vezes você vê pessoas que têm dores que inexplicavelmente não melhoram, e às vezes é a sensação da dor, é a intensificação da dor no dia a dia, né? Você está falando da avaliação biomecânica, como é que você vê essa controvérsia que é muito falado, muito perguntado, sobre o uso de palmilhas e baropodometria para os pronadores, né? Até quando que a pisada influencia ou não na condromalácia? Se você me der licença, eu vou falar um pouquinho a respeito da sua fala anterior. Você citou vários pontos super interessantes aí que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Primeiro, quando você trabalha com esporte, né, você tem essa tendência aí de querer entender melhor e afastar menos, eu concordo plenamente com isso. E a avaliação biomecânica, igual você falou, ele é na tarefa, né? Então o cara tem dor na escada, não adianta eu avaliar ele correndo. Se o cara é um jogador de futebol, não adianta eu avaliar ele estático, né? Então a especificidade da tarefa é uma coisa muito importante. Em relação ao que você citou aí de sedentário e corredor, né? Isso é muito
muito interessante a gente falar. Porque antigamente, a gente é um pouquinho mais velho aí que a maioria dessas tendências novas, mas assim, antigamente a gente tinha uma relação assim, quanto mais você usa, mais você gasta. Então o cara corria, você tirava ele do esporte. E os estudos hoje mostram que se a gente comparar sedentário, o cara que corre moderado e o cara que corre demais, os extremos são os piores. O sedentário é pior que não correr. Você fala assim, corrida faz mal. Não, o sedentarismo faz mal. Mas se você exagera, também faz mal. O esporte em alto nível ele não é saúde, ele vai degradar mais rápido. Então esse é um ponto interessante para a gente pensar. Em relação à palmilha que você falou agora, né, ela é considerada aí um recurso interessante para a gente fazer nesses atletas. O último guideline, a última recomendação que saiu aí uma das maiores revistas do mundo, que é a JOSP, mostra que a palmilha ela é um coadjuvante, ela é um recurso muito interessante, principalmente no início, para alívio de sintomas, né? Quando a gente fala em padrão ouro de tratamento, é exercício. Então não tem nada mágico nesse cara, eu vou colocar uma palmilha e vai resolver um problema. Não vai. Você vai ter que fazer um trabalho de exercícios e a palmilha é um coadjuvante nesse sentido. A grande questão é o porquê que ela funciona, a gente ainda não sabe. Aquela história do hiperpronador, o próprio cara que trouxe essa teoria 200 anos atrás já mostrou que não é bem isso, que aquela teoria não se comprovou como era. Então, por exemplo, você fala assim, vou fazer uma avaliação da minha pisada para ver se eu melhoro. A literatura não mostra que a sua avaliação vai te direcionar. Ela mostra de você fazer uma palmilha padrão para quem tem o pé desabado, o pronador, que isso pode trazer um benefício nesse sentido. Não é que vai resolver o problema, né? Então, a gente tem até um estudo muito interessante de brasileiros perguntando pros corredores o que eles acham que está relacionado à lesão, né? E a maior parte das coisas que eles acham não é o que a literatura traz. Então, por exemplo, retração muscular, o tipo de pisada, são coisas que os atletas acham e a literatura, muito pelo contrário, ela não comprovou isso. Então você fala assim hoje, qual é a melhor pisada? Não sei. Qual é o melhor tênis? Não sei, a gente não tem essa resposta, né? Então se você for ver na história dos tênis, os tênis antes tinham um amortecedor, depois 10, 50, 1 milhão e agora eles estão cada vez mais minimalistas. Porque a gente está entendendo que aquela absorção toda que a gente queria nem é tão maravilhosa assim. Tem estudos mostrando que tênis mais simples e até um pouquinho mais velhos são mais interessantes. Que são tênis muitas vezes que não tem grandes amortecimentos, porque o amortecimento tende a fazer você mudar o seu jeito de pisar e aquele tênis que é mais velhinho, ele já encaixou no seu pé, né? Então aquele seu pé que é cheio de curva, aquele tênis novo, ele é retão, ele não abraça o seu pé. E a partir do momento que o tênis já tem um certo uso, ele consegue abraçar melhor o seu pé e distribuir a pressão. Pressão é força sobre a área, quanto maior é o contato, menor é a pressão. Então a palmilha é indicada não como a solução dos problemas, mas como um coadjuvante justamente para acelerar o processo numa fase inicial. E uma coisa que você falou de corredor, não para, muda a atividade, o parar tem um grande problema. Ele vai entrar em desuso, todas as outras articulações, musculaturas, etc., vão desacostumar com aquela carga e às vezes ele volta aqui e começa a ter outras dores. Então a gente tem estratégias para isso, né? Por exemplo, uma estratégia muito dita na literatura é aquele cara que ele corre 3 vezes na semana, sei lá, 10 km cada vez. Distribui isso. Em vez de fazer esses 30 km em 3 vezes, faz em 5. Então faz 6 km em 5 dias. Sim. Ou seja, ele mantém o treinamento, mantém o volume total, só que distribuído. Mas Flávio, vou perder performance é parar. Então é melhor você dar uma mudadinha para continuar. Você pode diminuir a quantidade desse treino. Então a gente tem várias estratégias que a literatura traz para a gente tentar não afastar ele nem daquele tipo de esporte. E mudar o esporte é uma opção, é uma outra opção, mas tirar do esporte, zerar o esporte é a pior coisa que você faz. Você pega um cara que está acostumado com o esporte, ele é literalmente viciado na endorfina, né? Sim. Ele entra em abstinência, o cara fica triste, chora, briga com todo mundo, né? Então quem trabalha com esporte já entendeu isso há 200 anos. Esses caras não podem parar. A gente pode mudar, mas antes a gente pode tentar outra estratégia, uma joelheira, alguma coisa que minimize, que module o sintoma desses caras. Sim, a gente tem muita responsabilidade sobre isso, né? E aí agora você falou da joelheira, como é que você prescreve a joelheira para condromalácia, quanto tempo, apertada, não apertada, vale a pena o cara gastar R$2.000 numa joelheira? Aí é polêmica. Aí da marca X, Y, etc. Isso. O que você acha da joelheira? Isso. A joelheira é polêmica, hein? A gente fala desse assunto aí, a galera vai começar a criticar e etc. Se a gente for ver pela literatura, a literatura não respalda o uso de joelheira. Por que ela não respalda? Porque os estudos que tem hoje, eles não mostram um benefício.
Só que aí a gente precisa ler os estudos, né? Então, assim, quando a literatura fala não funciona, a gente tem que entender o contexto, né? De uma maneira geral, são vários tipos de joelheira. Tem joelheira com buraco, sem buraco, etc. Já é uma questão que eu levanto. O uso dessa joelheira, tem gente que... Os estudos muitas vezes usam durante os exercícios, depois tira. Tem alguns que usam algum período do dia. Esse é um ponto. Então você fala assim, Flávio, o que a ciência fala? Não use. Flávio, você usa? Eu uso. Vou citar o porquê e a gente vai falar sobre isso. Já na osteoartrose, por exemplo, a gente já tem evidência mostrando que ela funciona. Né? Então é algo para a gente pensar. Na minha visão, a joelheira ela tem que ser testada. Né? Então o que eu faço geralmente? Sei lá, o paciente chega, fala, Flávio, eu sinto dor para fazer isso, isso e aquilo. Eu vou lá e testo, quantifico, vejo o quanto que dói, como dói, etc. E eu aplico a joelheira. Na minha visão, as variáveis mais importantes da joelheira, ela tem que ser apertada. Porque uma premissa, uma ideia da joelheira é que abraça a articulação e ela empurra a patela contra a tróclea, ou seja, ela pega a patelinha e aumenta a área de contato, faz com que ela encaixe melhor no joelho, diminui a pressão. Essa é uma teoria, né? Sim. Eu particularmente acredito nessa teoria. Porém, se você coloca a joelheira e modula o sintoma, ele fala, Flávio, eu subi esse degrau aqui, doía 6, agora tá doendo 2. Pô, mudei pra caramba a dor dele, né? Eu corro com a joelheira, já não sinto dor. Pô, eu permito que ele faça mais coisas com menos sintomas, né? E a joelheira, a variável mais importante é que ela seja apertada. Então você fala assim, com furo. Pô, com furo, se você pensar uma com furo e sem furo, que ela chegue no seu joelho e esteja frouxa, nenhuma vai funcionar. Sim. Então tem que ser uma joelheira com uma certa compressão. Se você perguntar mais cara, mais barata, na minha opinião, se você fizer uma compressão com material baratíssimo e der resultado, por que você vai investir mais? Sim, né? Exatamente. Então assim, independente do material, do custo, a mais barata que você conseguir com uma pressão boa e a orientação. Na minha visão, um cara que sente dor no dia a dia, para escada, para agachar, ladeira, etc., quanto menos episódios de dor ele sentir ao longo do dia, menos repercussões essa dor vai trazer, tanto no âmbito psico, físico e social. Né? Então o cara a dor sumiu, ele não fica mais com medo, ele já não desconfia mais daquela melhora e tal. E naturalmente ele vai conseguir fazer mais coisas, mais atividades. Então a minha orientação justamente para esses atletas ou não atletas se eu avaliei e teve um alívio importante do sintoma, e quando eu digo importante é mais de 70% de alívio de sintomas, eu vou orientar que ele use no começo do meu trabalho o dia inteiro. Ele só tira para tomar banho e dormir. É óbvio que a joelheira não resolve, ela é um coadjuvante, ela vai me ajudar a acelerar o processo. E conforme eu for fazendo exercício, que mais uma vez é o padrão ouro, é o carro-chefe, aí eu vou naturalmente desmamando, eu vou tirando essa joelheira ao longo do tempo. Então é um assunto polêmico, não tenha dúvida, muita gente não usa, acha um absurdo, e é muito interessante que o argumento que a galera usa muitas vezes não põe a joelheira, porque na hora que você põe a joelheira, ela faz o papel do seu músculo, e aí você vai enfraquecer. Então assim, é uma teoria que ela é lógica, você bate o olho e fala, caramba, parece que é verdade. Só que nenhum estudo no mundo mostrou isso. E quando a gente vê estudos de joelheira, e aí a gente tem osteoartrite de joelho, é muito pelo contrário. Ela diminui dor, ela aumenta a função, ela melhora a função do paciente, ela ativa mais musculatura e ela trata uma coisa que a gente chama de inibição. O que seria inibição? É uma dificuldade ou é a impossibilidade de você ativar 100% do seu músculo, ou seja, ele é seu, ele está lá, você faz o máximo da força, só que o seu cérebro deixa de ativar uma parte. É um sistema de proteção. E essa parte, muitas vezes, é 30%. Então imagina só, você está numa academia, colocando carga, querendo fortalecer, só que o seu cérebro está deixando de ativar 30%. E você pode gritar na orelha do cara, colocar carga, fazer qualquer técnica milagrosa, não vai ativar. Então tem recursos da fisioterapia que a gente usa para isso, e naturalmente se a gente consegue recrutar essa musculatura, a gente vai potencializar 30% do ganho de força, né? Então o que gera muitas vezes inibição é dor. Então se eu faço qualquer recurso que tira a dor ou minimiza a dor, é muito interessante. Vocês têm recursos que ajudam a gente justamente por causa de modular sintomas. Você citou uma coisa interessante, que quando a pessoa sente dor, ou às vezes a pessoa tem uma condromalácia, ela tem uma disfunção, a patela pula fora, a pessoa sente uma espécie de falseio, isso vai inibindo a musculatura. Então se você consegue no dia a dia não inibir, não adianta nada a pessoa ir fazer uma fisioterapia e manter a musculatura inibida o dia inteiro. Então se ela conseguir não inibir, né? Eu sou muito partidário do uso da joelheira e também, né, eu oriento o pessoal da físio a usar o kinesiotaping, né? Você acha que o kinesiotaping teria para quem não conhece, são aquelas fitas coloridas que a gente vê jogador de bola, de vôlei, no ombro, no joelho, etc. Você acha que ela teria um papel parecido ou não? Você gosta da polêmica, né? A kinesiotaping, ela é uma fita, na verdade é uma técnica, né? Inventada por um cara chamado Ken Uzokazi, um japonês.
Ele foi até dito como um caso de marketing, né? Um dos maiores cases de marketing da história. O Kenzo Kazu conseguiu colocar isso dentro da Olimpíada, na Vila Olímpica. Os atletas adoram as coisas diferentes, colorido, grudaram e fez um marketing de graça para ele. Moral da história. A kinesiotape nada mais é do que uma técnica de aplicação de uma fita. Essa fita ela tem uma característica, ela é elástica e tem as cores, né? Moral da história, então é uma técnica feita pelo cara que tem começo, meio e fim. Então você quer aplicar, não é de qualquer jeito, coloca aqui, gruda ali, puxa assim, assado. Moral da história, a literatura hoje, ela mostra que essa técnica não funciona em várias doenças, né? Não só joelho, como ela promete diminuir o edema, a literatura não mostra que diminui, para dor na coluna, ou seja, a gente tem vários... Quando a gente fala de estudos é muito maluco, né? Mais de 90% dos estudos publicados em grandes revistas do mundo são lixo, não dá para você levar a sério, né? Tá aí a pandemia para nos dizer. Sim. Então assim, você precisa ter critério para ler. Na hora que você pega a melhor evidência, ou seja, os melhores estudos, mostra que não funciona, tudo bem? Porém, existe uma técnica de bandagem de uma autora australiana que chama Jane McConnell, que essa técnica, ela funciona, né? Então, por exemplo, a bandagem da McConnell, que tem toda uma avaliaçãozinha também, ela diminui dor e aumenta a função. Ela é recomendada para que você use pelos meus melhores estudos do mundo. Eu, Flávio, eu gosto de usar a bandagem e eu uso a fita da Kinesio muitas vezes. Por quê? Porque a fita da Kinesio, ela gruda muito bem, dependendo da marca, ela gruda muito bem. As fitas rígidas, que é a da McConnell, elas soltam... Minto. As fitas rígidas no Brasil da McConnell, elas são muito caras, né? E as que a gente usa, geralmente, é esparadrapo, que é muito mais barata e é rígida. Só que ela solta muito rápido. Sim. Então a kinesiotape, quando eu uso, não a técnica, não estou pensando na técnica, a gente já sabe que não funciona, mas a fita é boa, ela gruda bem. Então como ela é elástica, eu puxo ela, eu tensiono até ela ficar durona, ou seja, eu transformo ela numa rígida e aí eu grudo. Porque, por exemplo, você colocar uma joelheira no futebol, não dá. Sim. Limita, ela sai no meio do jogo. Sim. Já tentei, já fiz umas besteiras de tentar e insisti ainda. Já tomei porrada do quanto é lado. Como é que insistiu com isso e tal? Já no esporte, por exemplo, que é atleta sua, você vai colocar uma fita que não solte. Sim, e a Kinesio, não que ela seja baratíssima, mas assim, é um material acessível, você gruda, ela dura muitas vezes o jogo inteiro e não limita o movimento do atleta. Então, moral da história, a fita, a técnica Kinesio, a gente sabe que não funciona, mas se você usar ela mimetizando a bandagem McConnell, transformando ela numa fita rígida, eu acho muito interessante e eu só não uso ela muito no dia a dia porque o paciente precisa aprender a fazer. E aí eu vou ter que ensinar, ele não vai pegar tão rápido, e a joelheira é só colocar, é só prender e ir. Então eu prefiro a joelheira pro dia a dia, e pro esporte eu uso muito as bandagens, usando a Kinesio, mas mimetizando as técnicas que realmente funcionam. Legal. Falando de condromalácia, né? Eu particularmente já falei em várias lives que eu acho que homem não tem condromalácia. Toda vez que eu pego homem que vem com diagnóstico de condromalácia, tipo esse que você viu aqui, a gente infiltrou aqui embaixo, sempre tem alguma coisa, ou é outra lesão, ou o cara se machucou, é só você começar a conversar, já torci, já bati, já luxou a patela, etc. E a mulherada não, a mulherada, assim, a frequência é muito grande. Por que você acha que as pobres das mulheres são tão acometidas com essa condromalácia? Difícil de dizer, né? Difícil de dizer. Por exemplo, se a gente falar condromalácia é o amolecimento da cartilagem, é uma coisa natural, como a gente já falou do envelhecimento. O porquê que dói? Putz, que pergunta difícil. A cartilagem ela é neural, ela não dói. Né? Tem até um próprio estudo de Stocott Dye, que ele é submetido a uma cirurgia artroscópica sem anestesia, cutuca a cartilagem dele lá, ele sem anestesia e fala, não estou sentindo nada. Né? Então assim, fala assim, o que dói? É a condromalácia? É o desgaste de cartilagem? Não. A gente tem algumas teorias nesse sentido. Né? Se a gente pensar local, tecido, uma teoria é que a falta da cartilagem faz com que a gente pressione o osso embaixo da cartilagem. E ele sim é muito inervado, então seria uma dor subcondral. É uma teoria. Tecidos ao redor, plica, rofa, então tem essas teorias, né? E aí na hora que a gente fala assim, condromalácia existe em homem? Condromalácia é uma alteração do seu exame da ressonância, ele é um diagnóstico da ressonância. Ninguém põe a mão e afirma condromalácia. A gente faz o teste e fala, é sugestivo, parece que. Se a gente for ver, existe o amolecimento da cartilagem no homem no exame? Existe. Mas a gente não sabe nem se isso se dói na mulher. E a gente fala, existe condromalácia em homem? Aí a gente tem um grande problema. A literatura quase que não tem estudo em homem, não é? Então, se a gente for ver o que a gente tem de evidência para tratar o homem, quase que nenhuma. Essa dor da cartilagem, ou que talvez seja da cartilagem, é igual da mulher?
É muito provável que não, porque a mulher tem muito mais dor anterior do joelho do que o homem. Sim. Não é isso? Sim. Então, por exemplo, eu não sei o que dói, a gente não sabe, essa é a real, a gente tem teorias nesse sentido. E se a gente falar existe em homem, a literatura tem quase que nenhum estudo em homem, é muito pouco. Então, se eu for tratar uma dor anterior de joelho em homem, achando que é da condromalácia ou de qualquer coisa nesse sentido, uma dor anterior de joelho, que é o que a gente gosta de chamar hoje, eu vou ter que trazer conhecimentos dos estudos em mulheres e extrapolar para os homens. Até que ponto isso é legal? Sim. Né? Então, assim, a literatura não me traz. E quando eu vou tratar, você fala, como é que você trata? Eu trago a literatura das mulheres para os homens, mas no fundo eu vou dormir lá e falo, pô, será que tem lógica? Será que eu estou acertando? Né? Então, no frigir dos ovos, talvez seja muito diferente. Por que a mulher tem mais? A gente também não sabe ao certo. A mulher tem muitas alterações ou muitas diferenças em relação aos homens que a gente atribui à dor, né? Por exemplo, a mulher tem a pelve mais larga, isso faz com que o joelho fique mais arcadinho, mais em X. É uma teoria, né? A mulher muitas vezes tem alterações musculares, né? A mulher muitas vezes ativa a musculatura um pouco diferente dos homens. É uma outra teoria, né? Então, assim, se você fala assim, Flávio, por que você acha que dói mais nas mulheres? Eu acredito muito nas características hormonais e biomecânicas dessas mulheres, né? Então, se você for pensar, as mulheres muitas vezes rodam o joelho muito para dentro e os homens mal rodam. Eles mais fecham o joelho. Então, são alterações da mecânica que a gente atribui a isso. Afirmar de pé junto, bater, carimbar, eu acho difícil. Eu acho que a literatura ainda não traz isso pra gente. Ainda tem muito estudo nisso daí, né? Exatamente. E talvez a gente não vai ver essa conclusão. Quando chegar lá em cima, o homem diz pra gente como é que funciona. Flávio, eu vou passar uma visão minha que eu acho muito parecida com a sua, do tratamento da condromalácia, da artrose e de qualquer doença no joelho, que eu acho, pessoalmente, isso é controverso, mas eu acho que o joelho com dor, o joelho inchado, com sinovite, etc., não tem que estar em ambiente de academia, exclusivamente academia, a não ser que esteja acompanhado por um fisioterapeuta fazendo uma transição. E eu peguei um modo de tratar os pacientes aqui, depois que eu saí da Santa Casa e comecei a fazer carreira solo, de que o meu foco como médico, a minha intervenção é tirar a dor. Tá? E tirar a dor, ela não é só, como fala, entrar com a fisioterapia analgésica, tal, como vocês fazem. É a gente tentar usar o máximo possível de recursos, como até recurso mais avançado, como a radiofrequência pulsada, os bloqueios de dor, medicações aí que fogem um pouco da minha área, são medicações mais fisiátricas, como a gabapentina, por exemplo. Mas eu acho que a pessoa que tem dor, ela não progride. Ela vai ter inibição artrogênica de quadríceps e não progride. E eu tenho usado muito recurso, né? Até quando eu estava lá na Santa, até apresentei alguns trabalhos sobre ácido hialurônico, e tem muita controvérsia, né? Eu converso com bastante fisioterapeuta, eu tenho muita amizade com fisioterapeutas, se bobear com mais do que com ortopedistas, e já ouvi falar assim, não pode aplicar porque vai acabar com a cartilagem, vai viciar de aplicar, vai gerar pressão positiva no joelho e vai ser ruim, não vai ter efeito nenhum, não sei o que, não. E eu tenho feito os protocolos de infiltração pensando no efeito biológico do ácido hialurônico. Então, você coloca o médio peso molecular numa pessoa jovem, a gente vê pela literatura que ele chega a ter um pico de ação de 2 meses, depois ele cai. É um período pequeno, né? E aí, aquela velha pergunta, tem que reaplicar o tempo todo. Mas o que acontece? Você tem uma melhora de score, eu uso o protocolo de Leishman para alguns pacientes que chegam muito mal aqui no consultório, às vezes o cara sai de 10 e vai para 8, 9, 80, 90, entendeu? De 1 para 8, 9. Então ele desinibe, ele não tendo dor, ele tem uma desinibição. Então eu sempre entro com um protocolo de fisioterapia do lado e quando é fisioterapeuta que eu não conheço, eu faço um relatório. Cara, colega fisioterapeuta, solicita eletroestimulação, ganha, nananã. Então existe uma janela de oportunidade. Eu acho que o ácido hialurônico é controverso se ele regenera ou não, já tem alguns estudos bem interessantes e tal, mas é uma janela de oportunidade, de você tirar a dor do paciente, você melhorar a função, o score dele, o fisioterapeuta, porque para você, a gente vai discutir daqui a pouco, deve ser muito frustrante pegar um paciente que você tenta isso e aquilo e nananã, e o cara se frustra e vai embora. E vai para outro lugar, vai para fazer alguma outra coisa. E de repente, você pega um paciente desse, que você fez um procedimento, você infiltrou. Infiltração é muito genérico, a gente pode fazer muita coisa com essa palavra infiltração. E aí ele vai para a fisioterapia já menos inibido e depois a gente consegue até acelerar uma transição mais rápida para o esporte. Como que é a tua visão sobre isso, sobre a aplicação de ácido hialurônico, outras terapias de dor aí para
desinibir uma condromalácia e recolocar no esporte. Perfeito. Então, assim, eu acho que o cara que tá com dor, por exemplo, que tá numa academia e ele te procurou e ele me procurou, ele não tá melhorando, não é? Porque se ele tá melhorando e melhorou, ele não chegou até a gente, né? Então eu tenho uma ideia muito parecida com a sua. A partir do momento que ele tá numa academia tentando e ele não teve a melhora desejada e me procurou, eu já parti do princípio que não tem que ser lá, né? E eu vou fazer um parênteses. Tem uma galera que não chegou na gente que melhorou lá. Sim. Então, se ele tá fazendo academia, tá melhorando, sumiu, pô, segue a vida, vai me procurar, vai procurar você, já acabou, não é? A partir do momento que ele me procurou, a minha tendência também não é afastar da academia, mas é conversar com um colega profissional para justamente a gente manter alguma atividade lá, mas a partir daí o membro inferior é comigo. Então, eu particularmente gosto assim, quer fazer um aeróbico controlado, uma bike, um transporte. Nesse caso, eu acho interessante. O fortalecimento de membro inferior deixa comigo, por quê? Porque você já tentou, não conseguiu, e modéstia à parte, a gente tem mais base, a gente foi mais preparado para abordar esses casos. Então, eu concordo muito com você. A gente pensar numa infiltração numa fase inicial, eu particularmente também não gosto da ideia. Eu acho que assim, vamos dizer assim, melhor do mundo, aquele paciente top, chegou para mim com uma dor X, eu comecei a trabalhar, tá melhorando, a dor tá sumindo. Pô, vamos fazer o mais simples, vamos chamar assim. O que a literatura recomenda, assim, vamos começar com a física, com os exercícios, e a partir daí nós pensamos em outras técnicas. Mas aí eu concordo com você. A gente não pode falar, não, o cara não tá melhorando, eu vou acertar um negocinho aqui, agora vai melhorar. Eu vou avaliar diferente, vai melhorar. Não. Estamos fazendo um trabalho. Não tá indo. Humildade, rabinho entre as pernas, doutor Adriano. Esse cara não tá indo legal, não. Rabinho entre as pernas não precisa, não. Não precisa, não, né? Não, mas não. Não, com certeza, com você não. Tô dizendo assim, eu vejo colegas e eu já tô mais, né, na área há um tempo. Eu já fui assim também. Sim. Sou super-homem, eu resolvo o negócio. E às vezes a gente fica tentando, perde a janela, o paciente frustra, e aí a gente, né, se achou o maioral e comeu bola. Moral da história, a partir do momento que eu tô fazendo meu trabalho, o cara tá indo bem, eu não vou te dar o toque, não. Na hora que ele começa a me dar trabalho e não tá indo bem, pô, eu sou hoje, antes nem tanto, mas hoje eu já sou mais velhinho, já entendi que eu não resolvo tudo, que é multiprofissional, esse cara, ele não é fácil, né? É um paciente que não é fácil. Então eu vou dar um toque e vou falar, me ajuda. E aí o procedimento é com você. Eu tenho experiência de ácido hialurônico muito mais precoce na osteoartrite, né? Então na artrose. Então assim, nesse tratamento eu já vejo uma intervenção mais precoce de uma maneira com os olhos melhores olhos, né? Então eu já acho mais interessante, né? Então, por exemplo, se eu não tô tendo meu resultado, eu vou entrar em contato com você. O que você propor é com você, a sua praia. Sim. Eu já li, tenho conhecimento, mas não sou o cara, não leio o que você lê a sua área. Então eu já falo, Doc, o que você acha? Vou fazer isso, legal. Pô, o paciente chega, nossa, você melhorou muito e tal. Pô, é o que a gente precisava. Então talvez não como uma primeira opção, sim, mas sem estresse nenhum em ser a segunda opção ou um coadjuvante nesse sentido. E é o que você falou, tem começo, meio e fim a aplicação, e ele é justamente, né, eu acredito que você não acha que vai resolver o problema do cara, a cartilagem vai voltar, etc. É só aquela coisa, o jogador lá embaixo permite os exercícios, na hora que tudo começar a responder, musculatura, controle de movimento, esse cara deslancha. Então eu penso dessa maneira, eu acho que não é a primeira opção para todo mundo, mas é um recurso muito interessante, e talvez aí, talvez não, com certeza o que a gente tem mais de literatura é na osteoartrite. Mas a condromalácia é uma osteoartrite jovem, ela vai virar uma artrose, né? E aí a pessoa aprende a se movimentar e ela tendo uma qualidade melhor de movimento e mais força, ela não volta mais a ter sintoma, independente da evolução da ressonância magnética. E é o que eu falo para muito paciente e falo para colegas fisioterapeutas aí. Muitas vezes não precisa reaplicar. Né? Esse negócio, não precisa. Você está sintomático? Não estou. Não vou reaplicar, entendeu? Esse negócio de reaplicar achando que vai prevenir uma progressão para uma artrose, alguma coisa, não. Agora, o que existe de urgência no tratamento de qualquer doença cartilaginosa é que ela seja tratada de maneira efetiva e eficaz, porque a progressão dela para uma artrose cada vez mais tem sido documentada pela literatura. E aí você está falando, a gente citou várias vezes até agora a academia, né? E aí o que acontece? Eu pego muito paciente aqui, principalmente menina, Projeto Verão, que entra lá dezembro, janeiro, e começa a ir para academia, quer ficar forte, quer ficar sarado, em um mês, e vai lá e arrebenta, etc. E começa a fazer academia, e aí chega para cá com o joelho arrebentado. E às vezes tá lá, tem um diagnóstico de condromalácia, um negócio obscuro, leu o laudo, entrou, ficou na Google procurando diversas coisas,
E aí eu vi um podcast nosso aqui, por exemplo, dizendo que o grande segredo é fortalecer. Aí a pessoa vai para academia e começa todos os dias a fazer cadeira extensora, agachamento, leg press, avanço, etc., querendo fortalecer. E ela piora. Ela fala, mas como? O Flávio Brick disse que precisa fortalecer, eu estou piorando, etc. E a academia, ela cada vez mais ela é um aliado nosso, né? Não tem jeito. Você trabalha, eu tenho uma academia aqui dentro. Você trabalha, você tem também máquinas de academia na GERF, né? Como é que você vê assim, a academia como causadora de doença cartilaginosa? Você acha que ela é um grande vilão? Como é que você vê a relação da pessoa sair da fisioterapia e dar, entre aspas, continuidade na academia do que ela está fazendo? Aí tem a figura do educador físico, né? Do profissional de educação física que está lá, que às vezes ele não quer conversar muito e tem caras que querem conversar. Como é que é a tua relação com a academia? Muito bom, boa pergunta. Eu acho que eu sou fãzaço da academia. Não que eu goste de muito, você já percebeu que eu não vou muito, né? Mas assim, eu sou muito fã da academia. Não da academia em si, do exercício resistido, né? E você fez uma fala agora que me lembrou de eu comentar uma coisa, que a gente fala de fortalecimento muscular. O fortalecimento é o que... Eu tenho um colega, Gabriel Leão, ele cita isso, eu concordo muito com ele. É um termo guarda-chuva que a gente usa para muitas outras coisas. Joelhinho em evidência. Isso, né? exatamente. Conheço ele. Fera demais. Sim. Então, se a gente for pensar assim, vamos fortalecer. Muitas vezes eu me incluo nisso, a gente fala a palavra fortalecer querendo dizer outra coisa. Ou seja, ele é um termo guarda-chuva, que a gente chama, ou seja, um termo que engloba vários outros. Por exemplo... se o músculo não está ativando, que a gente falou há pouco tempo atrás, inibição, o meu trabalho, por mais que no dia a dia a gente fala vamos fortalecer, não é fortalecer, é ativar. Tem a parte neuromuscular, aquela fase do aprendizado, é uma parte neuromuscular. A literatura mostra déficit de coordenação da musculatura, ou seja, o seu quadríceps tem uma coordenação entre as várias porções da coxa e nesses pacientes elas estão desorganizadas. Ou seja, a gente fala fortalecer muitas vezes e está fazendo um trabalho que está longe de ser um fortalecimento. Por quê? Porque se eu quero fortalecer, uma das regrinhas mais simples é eu fazer um trabalho de muita carga. Ou seja, eu faço um cálculozinho em cima da força máxima e eu uso uma força proporcional à máxima. E não é pequena, é uma força alta. Se você for ver pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, para eu começar a fortalecer alguém, eu tenho que usar entre 60% e 70% do máximo desse cara. Ou seja, a gente já arrebentou o preparador físico aí. Porque a gente fala que tem que fortalecer, ele é o cara que sabe fazer isso, muito melhor do que eu. E ele vai lá e coloca uma carga máxima, coloca o cara para fazer e o paciente piora. Porque muitas vezes a gente usa o termo fortalecer errado, como um termo guarda-chuva. Se a gente for ver na literatura, tem vários estudos que avaliam a força do cara, se propõem a fortalecer, fica 6, 8 semanas jogando carga, 12 semanas jogando carga no cara, reavalia no final, ele não ganhou nada de força e esse cara teve melhora clínica. Por quê? Porque tem outras questões do exercício resistido que não é o ganho de força. E de certa maneira, a gente sabe que ganhar força demora, não vai ser muito rápido. Aonde eu quero chegar? Se a gente coloca esse cara na academia e ele começa a fazer um trabalho e ele começa a piorar, eu como premissa, eu acho que existe uma sobrecarga exagerada. Uma sobrecarga que deveria ser boa, porque desafiar um músculo tem que passar um pouquinho do ponto, tem que dar uma sobrecarregadinha, mas acaba passando muito do ponto na articulação. Né? Então por isso que eu defendo que o fisioterapeuta é o primeiro profissional nesse sentido. Concordo. Se o cara tá na academia e tá melhorando, a gente já falou, segue a vida, melhorou, não precisa procurar a gente não. Mas se tá com uma dificuldade, pare de insistir. Joga lá pro fisioterapeuta. O fisioterapeuta tá com dificuldade, para de insistir. Manda pro médico. O médico tá com dificuldade, vamos tentar outros procedimentos que não seja infiltração, que não seja cirurgia, sei lá o quê. E a gente tem que conversar, né? Tem que ser humilde, né? Liguei pro personal, ele não quer falar comigo. Eu muitas vezes falo pro paciente, eu vou ligar pro personal. Se eu ver que ele é muito relutante, eu vou insistir pra você mudar de personal, entendeu? Sim. Então, da mesma maneira que eu te ligo, você me ouve, eu te ouço, a gente troca ideias, tem que ser com o personal, tem que ser com o nutricionista, tem que ser com com o psicólogo, todo mundo que está envolvido no tratamento do paciente. Ninguém é o dono da verdade. Você é especialista na sua área, você é especialista na minha, o preparador era dele. E por mais que a gente tem que conhecer, que eu concordo com você, até para saber indicar, saber passar, eu não posso entrar na sua área. Eu não posso falar pro cara, não, toma um remedinho de cartilagem, ó lá, dá uma infiltradinha lá, pede pro doutor Adriano infiltrar. Não. Sim. Por mais que eu possa achar que aquilo legal, eu já vi que é legal, fala, Adriano, tô mandando o cara, o resto é com você. Depois me dá um feedback só pra você me mostrar, me contar o que vai ser feito.
Moral da história. A gente fala fortalecer e muitas vezes nem fortalecimento. Eu, muitas vezes, reabilito o meu paciente numa fase inicial, tiro a maior parte da dor dele, tô fazendo exercício, tô colocando carga e não é fortalecimento. Só que no meu dia a dia eu acabo falando fortalecimento de uma maneira errônea, muito errônea. Então o paciente pega só, né, o finalzinho. Tenho que fortalecer. Então eu vou para Smart Fit, que é barato. E ele se arrebenta. Sim. E é aquele cara que daqui a 5 anos ele chega pra você e fala assim, cara, minha dor é tão insuportável que eu vou pra cadeira extensora, pro leg press, pro agachamento, e meu músculo não trabalha, meu joelho dói. O que me faz parar não é a fadiga muscular, é a dor no joelho. Esse é o paciente dificílimo, que nada consegue desafiar o quadríceps dele. Esse é o cara que se estiver na academia ele vai se arrebentar, porque aí ele precisa de outras técnicas que não é só a carga. Sim. E a tua experiência do paciente que vai na academia, ele começa a fazer um trabalho de fortalecimento, de treino funcional, etc., e ele melhora e acaba eventualmente não precisando mais de serviço médico, independente do grau da condropatia. Na minha visão, segue a vida. Segue a vida. Você tá assintomático, segue a vida. Por quê? Porque tem um monte de gente que tem condromalácia grau 1, 2, 3 e 4 e nunca teve dor e nunca vai saber. Né? Então é que eu brinco, eu ainda vou lançar uma campanha. Hashtag eu quero ter condromalácia. Hashtag eu quero ter artrose. Lógico que um parênteses lá, um asterisco, que seja sem dor. Né? Eu tenho 2 filhos. A única maneira de eu ver meus netos é cabelo ficar branco, a pele enrugar e minhas articulações gastarem. Então é muito interessante porque na hora que a gente vê, por exemplo, né, se a gente for ver na história da medicina, ressonância magnética existia? Não. Ela surgiu há quanto tempo? Não sei, mas é meio recente. Ou seja, o diagnóstico de condromalácia ele vem da ressonância. O raio-x não dava, a mão não dá esse diagnóstico. Só que a gente tem uma amostra viciada. O meu paciente senta na minha frente, ele tem dor e tem exame de imagem. E a minha tendência é falar, esse desgaste que leva à sua dor. E nós somos ensinados a fazer isso, desde o nosso comecinho. O que a literatura começou a fazer que começou a provocar a gente? Fazer exame de imagem em pessoas que não têm dor. Sim. Então tem um estudo, se eu não me engano, uma canadense, posso estar errado, mas um estudo muito legal, publicado em 2015, talvez possa estar errando o ano, não vou falar besteira, tem um estudo muito legal que ele faz o quê? Ressonância magnética numa galera com dor e ressonância magnética numa galera igualzinha, mesmo pesos e alturas pareados, ou seja, ele tentou fazer um grupo muito homogêneo e fez ressonância na galera sem dor. A diferença é nada. A diferença é nada. Então assim, Flávio, a minha filha vai fazer ressonância magnética. Põe a mão no joelho e faz... condromalácia. Aí o cara vai lá, faz o exame e volta. Fala, Flávio, é muito bom. Ele fez me deu condromalácia. Não é verdade? Então assim, a condromalácia é desgaste de cartilagem. Isso é natural do envelhecimento. Por que dói em algumas pessoas? Sinceramente, ninguém sabe. O mundo não sabe. A gente tem hipóteses. O que a gente tem que fazer? Transformar esse cara num assintomático. Se ele é assintomático, tá fazendo, tá progredindo bonitinho, segue a vida. Porque uma galera que tá correndo do lado dele tem a mesma alteração no exame de imagem, nunca teve dor, então não tem diagnóstico. Concordo. Né? Então assim, tá sem dor, tá treinando, tem um cara que tá treinando ele, um preparador físico, que é consciente no controle de carga, que isso é uma coisa muito importante, segue a vida, vai que vai. Qual é o limite? O céu é o limite. Flávio, se eu correr 40 km, vai machucar? É muito provável, você tá passando do ponto, mas você assume o risco. O primeiro cara que correu a maratona, ele morreu na história. Então, para você chegar lá, você tem que estar bem preparado. Né? E os extremos são ruins, né? Comer Big Mac é bom, mas se você nunca comer, você não vai ser feliz, não é verdade? Pelo menos o gordinho aqui tá falando. Se você comer todo dia, você vai morrer, né? Não tem o documentário lá que o cara só comeu o Mac? Só se arrebentou. Moral da história, são os extremos. Então quer fazer atividade física? Uma dose boa, bem orientada e tal. Flávio, eu tô indo pro Ironman, vai se ferrar. Né? Eu tô sedentário, tô gordão, também vai se ferrar. Então assim, aquela coisa que a gente fazia analogia com máquina, não usa que gasta, é muito pelo contrário. Se você usar de uma maneira ótima e progressiva, tudo melhora, até a cartilagem melhora. Sim. Flávio, na sua experiência clínica, né, a gente às vezes pega paciente que o paciente dá uma aula para você, né? Então às vezes assim, já peguei paciente que tinha indicação de tratamento cirúrgico, ele não quero. E a gente foi, e a pessoa acabou conseguindo reabilitar, no caso que eu acabei usando a infiltração e tal, e o cara ficou extremamente forte e me marcou. Alguns casos acabam me marcando, sabe? Sim. Primeiro, alguns casos você tem certeza que não vai para cirurgia, e tem casos que você vê que vai para cirurgia, mas o cara tem uma resiliência, uma força de vontade absurda, ele melhora. Tem algum caso que tenha te marcado, alguma coisa que você se lembre, vários. Que você queira... E é legal que você falou que o caso marcou, ele sempre marca nos extremos, né? O cara foi muito mal e o cara foi muito bem, eles marcam, né? Eu tive um caso na Santa, eu era mais novinho, né?
Pô, foi muito legal. Ele tava no grupo do joelho, lá no ambulatório médico, que a gente acompanha, e o cara tava fazendo literalmente um escândalo. Pô, ninguém me chama pra fisioterapia, porque vocês já encaminharam pra físio. E a fila de espera, você conhece, era enorme, então tem os caras que ficam anos na fila de espera. Infelizmente é uma realidade. Até uma hora lá, que tal, a gente encaixou o cara. Você olha o exame de imagem dele, né? E eu tô falando de artrose, né? Eu mudei um pouquinho do tema, mas só pra ilustrar. Uma artrose daquela você fala, meu Deus, braba, um valgão, colapso do compartimento lateral. E eu olhava e falava, caraca, esse cara não vai melhorar nunca. E o cara zerou. Ele, na alta, ele pulava. Olha como eu tô bem, pulava. Esse cara me marcou. Então, assim, quando a gente avalia o cara, a gente não tem o prognóstico. Então, assim, você vai evoluir maravilhosamente bem. Você não vai dar nada. A gente não tem isso. Não tem uma ferramenta, um exame, uma aplicação. Então, de certa maneira, é uma tentativa e erro. Por isso que a literatura ela tem estágios. Qual que é o estágio inicial? Sou eu. Por quê? Porque eu sou menos invasivo e eu sou mais barato. Fazer uma cirurgia é mais caro. É invasiva, tem alguns riscos, pouquíssimo, mas tem. Né? Então a literatura ela esgota, então faz a fisioterapia. O que a literatura fala? De 3 a 6 meses. Flávio, eu vim aqui com 10 sessões de físio. O que você acha que vai acontecer? Nada. 10 sessões, vamos gastar isso aí em menos de um mês? Nada. Né? Então 10 sessões todo mundo tem que entender. É porque o convênio quer liberar de 10 e 10, colocou isso na cultura de todo mundo. Não tem nenhum estudo de dores musculoesqueléticas que tratam a galera em 10. Estamos falando de 30, 3 meses de tratamento é um mínimo, né? Então nós vamos esgotar a fisioterapia. Pô, não tá dando certo, já tá com carinha que tá sendo esgotada. Vamos para as outras alternativas. E aí, vou passar para quem? Para quem vai fazer. Vou ligar para você e falar, Adriano, me ajuda aí. E aí você vai propor outras alternativas. E voltando, se o cara tá fazendo uma academia, tá melhorando, por que vai procurar a gente? Né? Então esgota os estágios, dê tempo ao tempo, não é nada fácil, não é um paciente fácil. Né? Uma coisa que vale a pena a gente falar, a literatura mostra a recorrência absurda nesses caras. Tem estudo com 16 anos de segmento mostrando que mais da metade vai continuar com a mesma dor. Ou seja, esse cara, na hora que ele sai da minha clínica e fala, eu tô ótimo, ele tem que sair sabendo que ele vai piorar em algum momento e nesse momento ele tem que aprender a manejar o sintoma. Ou seja, tô correndo, acordei no outro dia, nossa, tô dolorido, caraca, faz a mesma que eu não sei dia. O que eu faço agora? Sem desespero. Tira um pouquinho os seus exercícios, espera uns 2, 3 dias, faz um gelinho, dá uma segurada, faz uma ativaçãozinha daqueles exercícios mais simples. Voltou a melhorar o sintoma, vai voltando de maneira progressiva. Tira um pouquinho do volume e vai voltando. Porque esse cara, na hora que ele piora, ele fala, meu Deus, minha condomalasto de novo, já pira, né? Já vai com a ansiedade lá em cima, já fica triste, já para de fazer as coisas. E muitas vezes vai fazer o quê? Pô, vou procurar o Dr. Adriano. Não, o Dr. Adriano não, mas eu vou procurar um médico que já propõe uma intervenção muito drástica, né? Eu sei que você não vai dosar nesse sentido. Então, assim, o cara vai procurar o médico, mas tem que falar assim, é mais do mesmo, é a mesma coisa, agora tem que tirar, vamos voltar com os exercícios mais simples, vamos progredir devagar. Então o paciente precisa entender que a maior parte esmagadora, ele é recorrente, ele vai piorar, melhorar milhões de vezes na vida. E na hora que ele piorar, sem desespero. Porque a informação traz isso, não é isso? Na hora que você está com uma dor no peito, você acha que é o peitoral que está tenso, você fica apertando. Na hora que você acha que é infarto, você já está nervoso, já está tremendo. Então se você tem informação, fala, a sua condromalácia não é grave. Grave é câncer, não é? Tô com uma dorzinha no joelho, descobri um tumor, isso é grave. Condromalácia 1, 2, 3, 4, não tem nada de grave. Mas Flávia, a minha condromalácia é grau 4. A relação da condromalácia com a dor não existe. Ou seja, você pode ter uma condromalácia grau 1 e tá morrendo de dor. A grau 4, que no exame é a pior, e você tá sem dor nenhuma. Então assim, por que você vai assustar com essas coisas? Então, se você tá indo muito, tá com muita dor, e eu não tô menosprezando a dor de ninguém, eu acredito nela, o porquê que tá essa dor? Né? O porquê você já entendeu que a gente também não sabe, mas a gente consegue melhorar a dor do cara. Tô melhorando, segue a vida. O que vai acontecer depois? Você vai piorar. Ó, na hora que você piorar, faz isso. Se não der certo, você me liga. Aí eu vou vir aqui e vou fazer isso. Se não der certo, eu ligo pro Adriano. E aí a gente tá abordando como tem que ser feito. Sim. Foi exatamente o que eu falei no começo do podcast, né? É uma bagunça muito grande de informações e cabe a nós, profissionais da área da saúde, poder elucidar melhor o paciente. O paciente vai ter acesso ao laudo. Alguns países não permitem o paciente ter acesso ao laudo. O Japão, por exemplo, não pode. Ele não tem acesso nem ao exame de imagem. Agora, no Brasil, ele tem o acesso e ele fica perturbado com isso. Então falta os colegas médicos e fisioterapeutas orientarem, senão ele fica com esse negócio na cabeça. Eu tenho condromalácia, grau 4, né? E você não tira isso da cabeça do cara. Não tira? Você não tira. É um negócio assim, o cara fica desesperado com relação àquilo, e mesmo que a dor do cara não seja da condromalácia,
uma plica sinovial, uma tendinite quadricipital, o cara vai sempre te perguntar. Ele sempre vai te perguntar. Um caso que me marcou aqui uma época, um lutador de jiu-jitsu, que 40 e poucos anos, forte pra caramba, passou num cara lá no Einstein e tal, o cara pediu ressonância, ele veio com uma bursite pré-patelar. Só que o cara lá do Einstein, ele ficou falando, você tem uma artrose, não sei o quê, nanana. E o cara veio hipnotizado, foi examinar, não Entrou tinha. na mente. Não tinha. Uhum. Aí eu peguei a Google, falei, seu problema é a bursite pré-patelar. Agora eu abri a Google, falei, olha aqui a quantidade de artigo e coisas ligando a bursite pré-patelar com o jiu-jitsu. Por quê? Porque você tá lá, tá ajoelhado, tá arrastando, vai irritar a bursa. Cara, até hoje o cara vem me perguntar, doutor, quer fazer ele é carioca, né? Fazer uma ressonância aí, não sei o quê, pra ver como é que tá a minha artrite, nananã. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é muita informação desencontrada, a gente tá na era da informação e pode ter muito, muito problema aí com relação à condução, até do ponto de vista psicológico, né? E muitas dessas coisas a gente no passado foi ensinado. Você está formado, você deve ter uns 2 meses de formado. Lá no primeiro dia de formado, você aprendeu isso também. Sim. Quantos pacientes a gente já não educou errado? Sim. E a gente está desconstruindo. Por isso que é bom estar atualizado, né? Sim. É aquilo que eu brinco. Eu leio um estudo não como momento de estudar. É o meu dia a dia, o meu prazer. Eu tenho um tesão em ajudar os caras a resolver as dores. Eu leio um estudo com tesão. Eu leio como se tivesse... Eu tô na praia lendo estudo, no meu celular lendo estudo. Tô estudando? Também. Não. Eu tô querendo melhorar o cara. Também. Porque, assim, muita coisa que a gente fazia mudou. E o que a gente tá fazendo hoje vai mudar. Então, assim, eu não leio um estudo há 10 anos. Meu amigo, você tá igual um cara que se formou agora. Você tá pau a pau. Ele tá atualizado igual você. Então, assim, essas coisas de a gente assustar o paciente dá um baita do impacto neles, do impacto. Sim. E desmistificar isso é o que eu chamo de muitas vezes de uma boa parte da educação, né? Então se você falar, eu brinco com o paciente, eu falo pra ele, eu quero ter artrose, ele me olha regalado. Eu falei, pra isso eu preciso ter essa 1, 2, 3 e 4, que depois vira artrose. Ele tá assim pra mim. E aí eu vou provocando ele pra ele ficar instigado, pra ele não entender nada. E aí eu falo pra ele, você sabia que se a gente fizer ressonância magnética de pessoas acima de 40 anos, 47% em média tem artrose. E eu tô falando de pessoas assintomáticas. Sim. Né? Então a única maneira de eu envelhecer é desgastar a articulação. E se ela gastou, o que eu tenho que fazer? Rezar para não ter dor e me manter ativo. Quanto mais gordo, mais sedentário, mais triste, mais ansioso, maior será a minha dor. Sim. Uma coisa que você citou aqui que eu acho muito importante é o seguinte, trabalhar baseado na ciência. Então, por exemplo, no passado, quando eu me formei em 99, existia aquele boom inicial da prescrição da glicosamina e condroitina, né? E todo mundo saia passando, eu prescrevi muito também no passado. Então você começa a sair estudo de evidência científica maior e você vê que realmente não tem nada que comprove, e colocando esse exemplo, assim como outros exemplos, eu não prescrevo. O que é importante, assim, com relação, para deixar para as pessoas leigas, né? Quando você trabalha e baseado na evidência científica, e nem tudo a gente consegue basear na evidência grande científica, mas quando você faz isso, a chance do seu tratamento dar certo é maior e a chance do paciente gastar menos dinheiro é maior. Uma das coisas que tem que entrar muito no tratamento é o quanto o paciente está gastando de dinheiro no tratamento, né? Se você propõe um tratamento para ele, sei lá, com cúrcuma, e ele gaste, vamos supor aí, R$300 por mês em cúrcuma, e parece que não é muita coisa, mas faz isso em 10 anos, entendeu? É muita coisa com baixa evidência científica. Então eu trabalho muito com estudo, com atualização, porque a gente tem que dar o melhor para a gente sempre, para o paciente, certo? Concordo. A evidência científica, ela tem que ser o beabá de qualquer profissional, de qualquer área da saúde, com certeza. E a evidência, às vezes, não nos ajuda. Não é que ela não nos ajuda. Às vezes não tem evidência, nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Aí a gente vai muito na experiência, né? Então, se a evidência fala assim, cara, condroitina e glucosamina não funciona, e você continua dando, aí eu tô com o pé atrás. Sim. Se ela não fala nem que sim, nem que não, teoricamente você não devia nem colocar. Tem que testar antes. Também acho. Né? Também então acho. É o que você falou. A evidência científica é o beabá, é a base, né? Bom, aí agora você falou você citou a artrose, vamos passar agora para o estágio mais avançado, né? Porque a gente sabe que a doença cartilaginosa, ela não tendo controle, ela vai evoluir para a artrose. Aí é que entra novamente confusão de conceitos, né? A gente sabe que pessoas acima de 60 anos, 40%, 70% delas tem alguma alteração radiográfica ligada à artrose e a maioria não sente nada, né? Então, por exemplo, essa semana eu peguei uma senhora que torceu o joelho,
fez uma alça de balde no menisco e o médico falou para ela que ela estava com dor por causa de artrose. Eu falei, óbvio, eu peguei os dois raios-x, ó o bom e olha o ruim. Tá vendo a diferença? Nenhuma. Você acabou de ter uma lesão de menisco, a sua dor não é por artrose. Então a gente começa a ter esse problema de comunicação, né? E pensando na pirâmide populacional, que ela vai se inverter, em 2030 vai ter muito pouco jovem e muito idoso, a artrose, quando ela realmente é uma doença, uma artrose de joelho, por exemplo, que deforma, que incha, que incapacita a pessoa, ela tem um espectro muito grande, né? Você pega uma coisa inicial numa paciente com mais idade, ou às vezes pega uma coisa mais avançada num cara de menos idade. Qual que é a sua dificuldade na avaliação e na condução de um paciente com artrose? Bom, boa pergunta. Na avaliação, né, na verdade, sim, a avaliação a gente tem uma avaliação bem padrãozona, assim, pela literatura, que não é difícil, né? Na verdade, assim, o que para mim é difícil nesses pacientes é o tratamento, né? Por quê? Porque a maioria, né, isso está mudando cada vez mais, a maioria dos idosos ainda hoje não tem histórico de exercício, né? Sei lá, se a gente pegar essa geração daqui, a geração de hoje, né, estamos falando quando eles estiverem velhos, talvez seja muito mais fácil. Por exemplo, qual é o tripé do tratamento da osteoartrite, pensando mais na minha área, né? Educação, eu preciso ensinar ele em relação ao problema dele, para ele saber manejar os sintomas, exercício e perda de peso, não é? Aí você pega aquele paciente com 70 anos, acima do peso, que sempre foi gordinho, que nunca fez exercício. Aí é brincadeira, né? Eu vou falar para ele com 70 anos, ó, o senhor tem que emagrecer e tem que fazer exercício. Eu tenho uma dificuldade nesse sentido, né? Primeiro assim, eu posso falar que ele tem que emagrecer e tal. Eu preciso, né, talvez aí já indicar um nutricionista para ele. Não sou eu profissional formado para fazer isso. Você já percebeu que eu nem sei fazer isso. Né? E fazer exercício, o cara nunca fez. Não é? O cara nunca fez exercício, ele sempre foi gordinho e agora ele vai ter que mudar da água para o vinho, é muito difícil. Então a minha maior dificuldade é não implementar, porque enquanto ele está comigo, você mandou ele ir, ele está lá e tal, ele vai fazer o que eu quero. O difícil é o depois. Né? Então é aquele cara que ele melhora, e daqui a um mês ele volta na sua clínica e fala assim, Flávio, voltou tudo. Eu falo, mas o senhor fez aquilo que a gente combinou? Ah, Flávio, acabei não fazendo. Eu falei, maravilha. Aí eu brinco com ele, faz o seguinte, vai com a minha secretária e pega o plano a cada 10 anos, você vai virar meu para sempre, nós vamos viver juntos. Porque você vai e volta. Então a ideia qual que é? É eu tirar você dessa fase crítica. Lógico, zerar a dor numa artrose é muito utopia, a dor vai ficar controlável, vai ser dores menores e mais esporádicas, e tentar introduzir na mente dele uma atividade física contínua, né? E aí é aquela coisa, vou pra piscina, não sei nadar, então não tem regra. Você fala pra um cara ir pra piscina que a hidra é boa e o cara não sabe nadar, ele não vai, né? A mulher fala, meu cabelo cheio de cloro, você vai ter essas dificuldades. Moral da história, ele precisa fazer uma atividade física. Qual que vai ser? Primeiro, o que ele quer fazer? O que ele menos desgosta, que às vezes é isso. Flávio, uma caminhadinha vai bem. Pronto, já chamo uma. Gosto de caminhar. Pô, maravilha. Flávio, tem um negocinho de pilates aí, quero experimentar. Pô, maravilha. Então, eu preciso introduzir isso na mente dele. Qual é o melhor exercício pela literatura? Exercício de fortalecimento que realmente fortaleça, porque tem estudo que se propõe a fortalecer e não consegue ganhar força. E o que a gente chama de corpo e mente. Tai Chi Chuan, yoga, porque ele está muitas vezes trabalhando o corpo, e a mente, ele está em contato com ele mesmo, entra um mindfulness nesse esquema, né? Legal. Então a minha maior dificuldade não é nem na avaliação, não é nem no tratamento, é o pós. Como é que eu enfio na cabeça de um cara que nunca fez exercício, que ele vai ter que começar a fazer exercício regular, né? Então aí é muito bate-papo, é tentar descobrir o que ele tem prazer, o que ele tem tesão, se é que a gente vai conseguir fazer isso. Um dos temas mais procurados no Google, né? Se você for colocar o ranqueamento na Google, é exercício para artrose. E você entra no YouTube, tem um monte de gente fazendo vídeo caseiro, ensinando a pessoa a fortalecer na artrose. Tem até vídeo aí que o cara coloca o que pode, não pode fazer na academia, etc. E a gente sabe que, eu não vou nem ficar discutindo sobre isso, a gente sabe que isso é uma irresponsabilidade muito grande, que a pessoa vai ver aquilo lá, vai tentar copiar e vai tentar fazer, e a gente pode piorar. Mas coloca assim, vamos colocar lá, uma pessoa que... uma senhora, por exemplo, que se tratou de artrose, ela tem uma artrose no joelho, no estágio, não é uma artrose que demanda necessariamente uma prótese, por exemplo, e ela passou com você e fez a reabilitação e ela está, por exemplo, indo para uma academia e aí o personal entra em contato e vai perguntar uma coisa ou outra e tal sobre o fortalecimento, pensando em métodos de treinamento. O que você orientaria
para essa pessoa para o treinador de fortalecer, manter um fortalecimento com o mínimo de agressão articular, ou seja, visando uma recidiva menor de sintomas? Então, eu parto do princípio assim, se ela tá fazendo, sei lá, ela tá fazendo os exercícios comigo, vai pra academia. Na academia, vamos pensar nos exercícios mais básicos, tem agachamento, tem afundo, avanço, espanhol, nórdico é pro isquio, mas sei lá, o búlgaro, tem um monte de exercício. Se ela consegue fazer aquilo sem dor, eu acho que o maior segredo é dose, ou seja, progressão lenta. Muitas vezes o que a gente vê quando o cara volta para uma academia, ou até na maior parte das lesões que a gente tem, principalmente no esporte, é erro de treinamento em relação à carga. Né? Então, se a gente pegar em alguns estudiosos da literatura em relação ao controle de carga, e nós estamos falando de controle de carga em atleta de ponta, então cuidado com a transferência. É evolução semanal de no máximo 10, 15%, entendeu? Então, o erro na dose é aquele cara que chega da fisioterapia, o preparador físico fala assim, você está fazendo exercício na fisioterapia? E eles provocam a gente, né? Eu conheço bem, eles falam, fisioterapeuta trabalha com baixa carga, não sabe trabalhar com carga, exercício simplérrimo e tal, né? Mas se a gente for pensar, a literatura mostra, se eu quiser fortalecer, eu posso colocar uma alta carga e fazer, sei lá, 10 repetições e atingir o objetivo. Mas eu posso jogar a carga lá embaixo e fazer 100, 200 repetições, eu chego no mesmo resultado. Então, o que eu costumo com menos dizer... agressão. Exatamente. Com a chance pro azar, eu brinco de chance pro azar, na verdade. Se eu quero desafiar o músculo, geralmente a gente aprendeu o quê? Alta carga, pouca repetição, desafio o músculo. Hoje a gente sabe que eu posso colocar a carga lá embaixo, repetir pra caraca e eu fortaleço também. A chance pro azar é menor. Sim. Então, quando eu trabalho com um paciente, com um cara que tem dor, eu quero o quê? Um trabalho inicial com menos chance pro azar. Se eu colocar muita carga, fazer, sei lá, 80% da RM no começo, com 6 repetições, ou trabalhar até a falha, a chance pro azar é lá em cima. Esse cara tende a piorar muito mais fácil do que eu ajudar ele. Então, eu vou minimizar essa possibilidade. Então, a dica que eu dou é... Pega aqueles exercícios que vocês julgam leves e vai devagarzinho aumentando até onde você quiser. E até onde você quiser também é relativo, porque ele é um tecido, é um paciente que tem, muitas vezes, um tecido já piorzinho. A capacidade dela é menor. Então, às vezes, não é mais, todo mês querendo aumentar. Às vezes, vale a pena você frear a carga e deixar a mesma coisa. Né? Porque ele não quer performance, ele não quer ser campeão olímpico. Ele quer ficar sem dor. E às vezes você colocar 10 quilos, 15, 20, 30, começa a dar margem para passar da capacidade dele. E às vezes você parar naqueles 20, 30, sei lá o quê, e ficar o resto da vida naquilo. E variar muito mais estímulo de equilíbrio, mais lúdico, vamos chamar assim, é muito mais interessante. Então a progressão não é infinita, esse seu cliente não quer ser atleta olímpico, ele não quer ficar bombadão, e muitos clientes nem querem, quem quer é o personal, né? Então adequar essas expectativas e talvez nesse sentido, pega o que a gente estava fazendo, copia um pouquinho e vai aumentando de 10 a 15% devagarzinho, e na hora que você vê que alguma coisa está saindo do prumo, que esse cara está começando a ter um sintoma, olha para sua progressão, dá um passo para trás e vê o que acontece, pô, a dor voltou a melhorar, deixa ele naquele ponto, talvez ele chegou na homeostase dele. A maior parte não quer ser atleta olímpico, não. E se de repente ele voltar a ter sintoma, reencaminhar para fisioterapia, não é? Eu gosto da ideia. Eu gosto, assim, eu acho que quando eu vou encaminhar o paciente, aqui na clínica, de maneira mais didática, eu chamo de transição ao esporte. É um pouco controverso, mas é aquela pessoa que está saindo da reabilitação e vai dar continuidade no treinamento. E eu vejo muito, assim, é muito viável a pessoa aprender a se movimentar bem, aprender o que é um fortalecimento de core, fortalecimento de quadril, e ela dá continuidade, até como maneira de, assim, às vezes a pessoa é autodidata, ela pegar tudo aquilo que ela aprendeu na físio e dar continuidade no ambiente de musculação é muito comum. Mas uma coisa que eu deixo muito claro, vai flutuar. Você não vai chegar uma hora que você vai se empolgar um pouco, principalmente quando a pessoa é um pouco mais agressiva, ela volta a ter sintoma. E aí, eventualmente, para não ter muito agravo, eu peço para ela voltar para a fisioterapia. Ela pode continuar treinando e uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, fazer uma fisioterapia, né? Então, pelo menos isso daí é a minha visão sobre essa progressão. Só acrescentar um negocinho que você falou, eu concordo muito, talvez não deixei claro. O meu paciente que ele está numa fase final, ele entra com a academia junto comigo, é transição. Não é sai da física e vai para academia. Um dia ele, até segunda ele está comigo, a partir de terça ele está com um colega personal, o preparador físico. Não é essa a ideia. Ele está na minha fase final, fala, pô, tá ficando legal, vamos pôr uma academia, até para ver como é que entra a academia. Converso com o personal, bati um papo, entramos num acordo, tá indo bem, tá entrando bem. Olha, tá indo bem, não deu passo para trás. Aí eu vou tirando aqui e aumentando aqui. Até a hora que é só com ele, e na hora que ele der um passinho para trás, eu falo, ó, deu um passinho para trás, o que vai acontecer?
tenta fazer isso, isso, isso. Deu uma semaninha, você vê 1, 2, 3, 4, 5 dias, esse cara não tá melhorando, precisa voltar. Aí pra mim, pra você, depende da piora, né? Depende de como é que é. Né? Então eu acho que essa hora de... Esse é o ideal, mas a realidade que a gente tem hoje a pessoa sai e tem uma desconexão, né? Não é conexo, né? A gente não tem comunicação entre profissionais. Às vezes o cara tá fazendo fisioterapia numa clínica e a academia dele é outro lugar. Então, assim, é difícil, né? Essa continuidade. Mas eu concordo muito que é difícil, mas a gente tem que tentar fazer. Não, tem que tentar. Eu sempre dou, todos os meus pacientes têm o meu contato particular, sempre tem, Flávio, uma cartinha de saco de final de semana. Paciência. Eu me propus a fazer isso, eu tô lá. Sim. Você é médica, pior ainda. Pô, não é? Pior ainda. O cara te liga na madrugada. É sua profissão, meu amigo. Você que escolheu. Se vira. Homem, né? Mulher, geralmente mulherada liga durante o dia e tal, mas não quer incomodar. Homem desespera de madrugada. Homem é dramático. Homem tá com 38 de febre e tá morrendo. Tá desesperado, homem é uma porcaria. Não sei o quê. Vergonha ali. Exato. Mas é isso, é uma... Agora eu me perdi. Ia falar uma coisa, já me perdi. Segue aí. Desculpa. Bom, tudo bem. Vamos lá. Falando de artrose, né? Eu particularmente, eu sou preservador de articulação, né? A gente tem várias correntes de pensamento. Uma corrente de pensamento que eu particularmente não sigo é aquele negócio assim, faz a prótese para resolver logo. Americano, padrão norte-americano. Americano. Americano, a gente tem o Sports Medicine, que é o cara que faz artroscopia. Ele vai querer tratar tudo com artroscopia. Ele pega uma lesão de menisco degenerado, ele quer operar, que é um absurdo. E tem o artroplasta, que é o cara que vai querer fazer prótese. Tudo é prótese. Toral knee. Tudo é prótese. E o brasileiro, assim, nossa formação, eu falo em várias lives, na formação nossa do profissional da área da saúde no Brasil, eu considero uma das melhores do mundo, porque, primeiro, que a gente se conversa, segundo, que eu, médico, acompanho meus pacientes e eu conheço outras áreas. Eu já vi várias vezes fora do Brasil, Alemanha, Espanha, o médico opera, ele não acompanha, ele não sabe acompanhar. Ele não sabe como é que é um pós-operatório. Ele não faz nem a visita, nem o retorno. Não, né? Ele não sabe. Na Alemanha, por exemplo, o cara fica enfiado só dentro do centro cirúrgico. Ele não acompanha o paciente. Então ele não sabe o que é uma evolução boa ou uma má evolução. É óbvio que em congresso vai ser só sucesso, eu operei, ficou bom, voltou a jogar, mas ele não sabe. O congresso só leva os melhores casos. Claro, né? Só os 10 melhores, o resto você esconde. Claro. Os caras não têm mau resultado, só eu, né? Exato. Bom, estão todos comigo. E aí, assim, eu sempre tento preservar. Eu sempre tento fazer uma osteotomia ou qualquer coisa que seja uma subcondroplastia, artroscopia para desbloquear o joelho, mas algumas vezes é impossível a gente chegar lá e às vezes tem pacientes que chegam aqui já com indicação clássica de uma prótese, por exemplo, envolvendo idade, grau de destruição articular, força muscular. Às vezes uma cirurgia de preservação articular ela tem um pós-operatório muito pior do que de uma osteotomia, por exemplo. Amanhã eu vou fazer uma osteotomia. A gente avisa o paciente, vai ser pior que uma prótese, mas vai preservar a tua articulação. É uma resiliência muito maior, é um tempo, mas pelo menos a articulação está preservada. E tendo sucesso, teoricamente o cara não vai ter dificuldade de voltar a fazer nada, jogar um futebol, fazer alguma atividade, né? E a gente tem um aumento muito grande de pessoas agora cada vez mais fazendo prótese. A gente tem prótese agora com designs até bem diferentes de 10, 20 anos atrás e tal. E apareceu na televisão, algum tempo atrás, o Andy Murray, né? Com a prótese de quadril, jogando tênis. Não sei se o Guga voltou a jogar, pelo menos profissional, acho que não, mas ele fez também. E a gente tem alguns estudos agora falando da prótese de joelho, de retorno para o esporte, em quem faz prótese de joelho. O que eu vejo é que quem faz prótese de joelho especificamente fica com muito medo, né? Fica restrito em casa, até a própria fisioterapia fica com medo. Tem fisioterapeuta que tem medo de botar a mão, de dobrar, de esticar, tem medo de que vai acontecer alguma coisa lá dentro. E tem um estudo bem interessante que foi feito no HC, acho que há uns 20 anos atrás. Eles fizeram um teste isocinético em pós-operatório de prótese. Então, o pico de torque, por exemplo, o pico de torque máximo do Ronaldo, quando ele estava no Corinthians, era de 350 newtons por metro quadrado. Fraquinho, estava no Corinthians, fraquinho, né? Fraquinho nada, rapaz. Fez muito gol aí contra o teu time aí. Corta essa, vou ganhar haters. E aí, uma senhorinha que acabou de fazer uma prótese, tudo bem a senhorinha e tal, mas 40 newtons, é muito fraco. A pessoa sai da prótese muito, muito fraca. Então, eu queria, assim, ver a tua opinião sobre prescrição de atividade, sobre fortalecimento de prótese, a tua experiência com prótese. Maravilha.
Boas perguntas. Primeiro assim, a prótese de quadril e a prótese de joelho são um pouquinho diferentes, né? Sim. A prótese de quadril é considerada a cirurgia do século, ou seja, o resultado é o melhor de qualquer cirurgia ortopédica que você pensar. Então a prótese de quadril é top, né? A prótese de joelho já não é tão maravilhosa. O resultado... Se a gente for ver assim, o paciente que fez prótese de quadril, ele está muito mais satisfeito que qualquer cirurgia ortopédica. Se a gente comparar ele com ele mesmo antes da cirurgia, ele está um colosso de melhor, ele está um absurdo. Se você comparar ele com um amigo dele, igualzinho a ele, mesma idade, mesmo peso, etc., que nunca fez prótese, ele está muito inferior. Se a gente pegar a prótese de joelho, é mais ainda nesse sentido. Ou seja, você fala pro cara, e aí, a cirurgia valeu a pena? Ele fala, nossa, doutor Adriano, é maravilhoso, a cirurgia é ótima, eu estou muito bem. Ele não está tão bem quanto o do quadril, mas ele está muito bem. Se a gente for comparar ele com todos os amigos deles que não teve nada, ele está muito pior. Tudo bem? A cirurgia de joelho, você conhece melhor que eu, ela faz um talho desse tamanho. Ela faz uma via de acesso, né? A via de acesso é o corte, né? Que ela abre o quadril. Uma boa parte do quadril, ela vira a patela para o céu. Né? A condromalácia, né, é a primeira vez que ela vê o céu na vida dela, ela é rebatida. Ou seja, o cérebro desliga aquela musculatura que a gente chama de inibição, ele deixa de contrair a musculatura com louvor. Se a gente pegar a inibição, ou seja, de novo, inibição, o músculo é seu, ele tá lá, mas você não consegue ativar 100%. Nas doenças de joelhos clássicas, condromalácia, etc., é 30% de inibição. A prótese é de 60% a 70%. Ou seja, 100% do seu músculo, você só ativa 30%. Você só ativa 40%. E não é força, é ativação. Você vai pra academia, não adianta nada. Você vai fazer resistido, não vai. Precisa ativar de outras maneiras o que nós, fisioterapeutas, somos formados para fazer. Moral da história. Flávio, eu fiz uma prótese no meu paciente, eu fiz uma prótese no meu joelho, quando que eu devo começar a fisioterapia? Antes da cirurgia. Antes da cirurgia, não é? Plenamente. Porque você vai para a cirurgia inibido e se eu te desinibir, na hora que acabar a cirurgia você tá melhor. Ou seja, sei lá, você chega na cirurgia com 30 e eu te preparo e você chega com 60, pô, a sua perda vai ser praticamente a mesma, mas o delta, a diferença é totalmente diferente. Então você fala assim, Flávio, quando que é a fisioterapia? É antes. Flávio, 2 dias antes? Não, meses antes, porque ninguém desativa, ganha força em 10 sessões. Esse é o primeiro ponto. Segundo, operei. Quando que eu vou para a fisioterapia? O quanto antes, no dia seguinte. A gente tem estudos mostrando que se eu for tratar esse desligar da musculatura, que a gente chama de inibição, o desligar da musculatura, se eu for tratar ele depois de 14 dias da cirurgia, o meu resultado é incrivelmente inferior se eu tratar a partir do segundo. Então assim, Flávio, eu vou fazer uma cirurgia, eu só vou aí depois tirar os pontos. E tem uns caras, uns colegas médicos, né, que recomendam isso. E eu fico triste da vida, né? Porque eu não vou arrebentar o ponto. Né? Você na cirurgia fez o ponto, você dobrou para testar lá no máximo e nada abriu. Claro, né? E eu tô olhando, eu não sou louco, eu sou um cara, modéstia à parte, bem formado. Né? Então eu não sou um louco. Né? É aquele negócio, desconhecimento, antigamente você achava que a Terra era quadrada, os caras não pegavam o navio até o fundo que ia morrer. Então a base é o conhecimento. Né? Então a gente tira os medos com conhecimento. É o que você falou, tem físico que tem medo de colocar a mão no joelho. O cara não sabe nada, porque na boa... Das cirurgias de joelho que tem menos restrição, pronto, ele pode andar a hora que for, eu tenho uma limitação de movimento, tenho que fazer o quanto antes, eu só tenho que tomar cuidado para não abrir tudo aquilo, né? Se eu for um louco, eu vou fazer isso, e para também não abusar na carga num quadríceps que está em cicatrização. Mas moral da história, se ele chegou para mim muito cedo, eu já vou evitar que ele perca muita força, eu vou controlar a dor dele, que é uma das coisas que mais causa inibição, e vou otimizar o trabalho. Esse cara, ele tem que ser, em algum momento, ele tem que ser treinado, ou seja, é um trabalho legal de força. Ele precisa ir para uma academia num momento, ou numa técnica, alguma modalidade que faça resistido, que seja funcional, que seja academia, pilates e tal, tem que ter carga, né? E progredir, ou seja, ele tem que fortalecer. Se você fala assim, Flávio, o que tem de recomendação para esporte, né? Isso que a gente que eu falei. Qual é a recomendação para, por exemplo... O que acontece se um cara com prótese de joelho fizer futebol? Ninguém sabe. Porque a única maneira de eu descobrir isso cientificamente é o quê? Operar uma galera, distribuir sem escolher, distribuir, sortear. Essa galera vai fazer esporte que quiser, essa galera não vai fazer e a gente acompanha eles por ano para ver o que deu de merda no futuro. Sim. É a única maneira de descobrir isso cientificamente. Sim. O que a gente parte da premissa? Ao contrário das nossas articulações, a prótese é um material que tem uma durabilidade. Sim. Ou seja, colocou ela hoje, ela começa a gastar, e tomara que você morra antes de ter que trocar. É mais ou menos a ideia, né? De não ter que fazer segunda e terceira cirurgia. Se você pega um material, uma prótese, metal, polietileno, etc., e começar a jogar bola, é muito provável que ela vai gastar num tempo muito menor. Isso. Então, sei lá, ela dura 20, vai durar 10.
Teoricamente é isso. Então, o que acontece nos estudos? Existem recomendações. E recomendação você conhece bem. Os grandes congressos mundiais, internacionais, pegam uns papas, né? Eu tô lá querendo entrar, ninguém deixa. Pegam uns papas, junta numa sala e faz uma entrevista, uma enquete. Quem libera tênis? A galera levanta a mão. E por recomendação, saiu de lá, os caras chegam lá com o papelzinho embaixo do braço e falam: essa é a recomendação. Você entendeu que foi uma enquete? Sim. Só que os caras são bambambãs, então a gente tem que ouvir os caras. Na hora que vem pra mim, o que eu tenho hoje de esporte? Eu posso fazer tudo sem impacto. Tudo bem? Caminhada pode? Pode. Piscina pode? Pode. Caminhar pode? Pode. Pode fazer bike? Pode. Ou seja, tudo que não tem impacto. O que talvez, golfe, né, que é muito estudado fora, pode fazer golfe. E o que eles falam muito é, até o que máximo que a gente vê de impacto é tênis em dupla. Uhum. Eu já tive paciente que joga tênis, ou não joga tênis, que fala, mas em dupla é muito pior do que individual, do que sozinho. Sei lá, ele que falou, não sei se é verdade. Mas o máximo que a gente vê de impacto é isso. O porquê que você não pode correr? O porquê que você não pode jogar bola? O que você não pode jogar basquete? Porque, teoricamente, ela vai gastar muito mais rápido e fazer a segunda cirurgia é muito mais difícil que a primeira, e às vezes tem enxerto, dá um baile, aí pior. É com você, não é minha praia. Sim. Moral da história, a gente tem recomendações. Só que aí tem uns pacientes que é o livre-arbítrio, não é verdade? Eu tenho um paciente que falou assim, Flávio, dane-se tudo isso. Não usou essa palavra, uma palavra mais chula, mas ele falou, não quero saber disso tudo. Eu vou jogar o meu basquete. Eu não quero nem saber o que o Adriano falou. Eu não quero nem saber o que você está falando. Eu vou fazer. Eu confesso que eu gosto desses pacientes. Porque eu vou preparar ele para fazer uma coisa que ninguém recomenda, mas já que ele vai fazer, eu preciso preparar. Não é? Você vai jogar basquete, aí você vai lá com um protocolozinho de prótese para o cara ser um adulto, um senhor ativo. E agora ele quer ser um atleta, o meu protocolo é muito diferente. E são casos desafiadores. Sim. Mas, Flávio, o que vai acontecer no futuro? Eu dei a informação, você deu a informação. Ele tá com a faca e o queijo na mão, mas ele não quer comer o queijo, não quer cortar o queijo, ele quer fazer goiabada. Então vamos preparar ele, vamos ensinar ele a fazer goiabada. E aí vamos nessa. Então eu gosto dessa ideia, eu gosto desses caras, gosto mesmo. Porque eles me mostram coisas que eu nunca imaginei, que 99% da minha rotina não é essa. Então, trocando em miúdos, precisa fazer um trabalho pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Esse cara tem que manter a força dele. Ele nunca vai ser o que ele era, mas ele não pode estar na margem inferior. Ele tem que estar lá no mais alto possível. E em relação ao esporte, o que a gente tem são recomendações baseadas em teoria mecânica, que tem lógica, a teoria mecânica já que é um material, mas tem as recomendações. Falar, pode jogar basquete à vontade. Desculpa, você não está seguindo a melhor evidência. Flávio, mas a ciência não fez esse estudo de comparar aqui e ali. A gente, na ciência, a gente parte da hipótese nula. Ou seja, parte do princípio que não funciona. Flávio, você vai tomar cloroquina? Não. Por quê? Porque ninguém nem comprovou que sim, nem comprovou que não. Mas, Flávio, já tem estudos comprovando que não. Então agora para de tomar o negócio. Sim, não é isso? Sim. Flávio, mas o fulano tomou e não morreu, o ciclano tomou e não morreu. Se tomasse água com limão, não ia morrer e você achar que era água com limão. Então ciência é ciência. Tem perguntas e tipo de estudo para aquilo, não é isso? Flávio, eu conheço 10 mil pessoas que não morreram e tomaram. É isso aí, mas a morte é 0,0001, precisaria de 1 milhão para você acompanhar. Então, lógico que eu entrei mais numa polêmica mais brava ainda, né? Mas a ideia é essa, a ciência ela tem tipos de estudo para tipos de pergunta, né? Sei lá, eu quero saber qual é o grau de força muscular de pessoas com dor. Eu vou pegar estudo que pegou um monte de gente de dor e avaliou a força. Agora eu sei. E como é que trata esses caras? Não é mais esse estudo. Então ainda tem que saber interpretar. Então eu descobri isso no meio da minha carreira. Eu queria ter descoberto isso no primeiro dia da faculdade. Eu teria lido muito menos estudos. Eu li um monte de estudo que no final não precisava ter lido. Né? Então quanto mais você estuda, menos você estuda. Olha que coisa louca. Quanto mais você conhece, você sabe selecionar o melhor material e menos você vai gastar tempo estudando besteira. Legal. Imagina o Google. Imagina o Google. Pois é. Então, prótese, você acha que vale a pena a gente manter numa academia, manter um trabalho de fortalecimento? Acho que sim. Quanto mais forte, melhor. O cara sabendo o que está fazendo, né? Porque também não dá para o cara querer agachar até o chão. Sim. Né? Então, tem que saber o que está fazendo. Mas aí eu acho que sim, tem que fazer um trabalho resistido, academia ou não, aí depende do cliente. E na sua carreira, assim, algum caso de prótese que tenha te marcado para bom ou para ruim, assim, de ter tido uma evolução boa, uma evolução ruim? Você lembra de alguma coisa? Nossa, eu tenho vários, né? Evolução ruim, assim, que marca muito são as infecções, né? Mas aí não entra não, mas muito... aí não, mas... Não é nesse ponto, né? Eu já tive casos, assim, por exemplo,
Os que mais marcaram de verdade foram esses daí que não podia fazer esporte, eu tive que preparar o cara a fazer esporte. Cara que surfou, que jogou basquete, jogou futebol, né? Imagina um cara de prótese, eu lá, fazendo joelhinho, levanta, prótese de quadril também, né? Que ainda tem as restrições de movimento na fase inicial, etc e tal, né? E uma coisa que eu aprendi na minha carreira é não ser muito afoito, não que não é negligenciar, mas é um pouquinho de cuidado com quadris na fase inicial. Né? Por exemplo, tiveram pacientes que ficaram com umas dores em joelho que eu, num futuro, né, quando eu estava mais experiente, comecei a olhar o meu passado, eu comecei a me questionar se não foram aqueles exercícios que eu fiz muito agressivos. Por exemplo, você fez uma incisão 15 centímetros, mais ou menos, que vocês fazem, 15, né? É. Uma incisão grande, num quadríceps. E eu colocava o cara com o joelho muito dobrado para partir lá de baixo com uma contração no começo, né? Isso não traz uma coisa que você vê, mas teoricamente eu posso soltar o que está lá embaixo da pele, né? Então me questionei. Ou seja, hoje eu sou muito assertivo no quadríceps, mas eu não sou muito agressivo na carga. Eu eletromulo, eu faço controle de dor, etc, etc. Coloco carga, mas em exercícios que eu não estou mexendo muito a articulação, pelo menos nas 3 primeiras semanas. Mas não é aquela coisa, deixa em casa parado. Puta, o músculo ele já vai embora, ele já vai perder. Se você deixar ele parado, ele perde mesmo. E aí muitas vezes não recupera. Né? Então Sim. A função está relacionada a isso. Se a gente for ver a função desses caras, função nunca vai ser a mesma. Se você mal trabalhar, ela vai ser muito pior do que poderia ser. Tá. Você citou uma coisa bem interessante que eu vejo no dia a dia, principalmente em cirurgia de cartilagem, até com prótese também, mas principalmente cirurgia de cartilagem. A pessoa vem me procurar, ela tem uma erosão cartilaginosa, sei lá, uns 2 centímetros quadrados, numa área de tróclea, por exemplo. Você vai lá, opera. Infelizmente, a maioria das cirurgias cartilaginosas são feitas por via aberta. A artrotomia acaba, né? Como você falou, ela inibe muito a musculatura. Aí, não sei se é por empolgação do paciente ou por empolgação do fisioterapeuta, ele acaba voltando depois de 2, 3 meses, o paciente até estressado. Tô te mandando um aí essa semana. Com uma tendinite quadricipital, por exemplo, uma tendinite patelar, ou às vezes um trato iliotibial extremamente encurtado e inflamado, porque se tentou fortalecer, se tentou usar um protocolo X assado, etc. Esse tipo de paciente, como é que é a sua conduta e como é que você consegue contornar essa sobrecarga gerada pela própria reabilitação? A pergunta é maravilhosa. Esses pacientes, assim, por exemplo, quando você pega um paciente com uma cirurgia de cartilagem, né, principalmente as abertas, né, que são a maioria, é uma inibição muscular importante. Existem restrições da cirurgia que algumas coisas eu não vou poder fazer, eu vou ter que pular alguns ângulos e tal. Eu tenho uma aula que eu fiz há uns, sei lá quantos anos atrás, que eu chamo de A Arte do Fortalecer o Quadríceps. É o título da minha aula. Bem romântico, porque é uma arte. Né? Você ir para uma academia sem dor e fortalecer o quadríceps é teta. Você vai lá, senta, faz aqui, faz ali, o músculo queimou, você saiu lindo. E com uma cirurgia? Né? Primeiro tem a inibição, que a gente já falou, tem restrição às vezes de carga, tem amplitude que eu não posso fazer, você vai falar, Flávio, essa angulação eu não quero, e eu não vou falar, dane-se você, eu vou arrebentar a sua cirurgia se eu fizer. Ou seja, eu vou tender a perder, né? A cirurgia vai fazer com que ele perda, essas restrições vão fazer perder ainda, e a arte é perder o mínimo possível, certo? Porque se você falar, não, eu vou fazer isometria com o joelho reto e ficar só balançando aqui, você está deixando de fazer muita coisa que você conseguiria. Então você vai ter que trabalhar no máximo do que você pode. Se você tiver medo ou desconhecimento, você vai trabalhar no mínimo que você pode. E aí você perde pra caraca. Na hora que o seu quadríceps foi lá embaixo, aí o baile começa. Aí começou o espetáculo. O espetáculo do mal, né? Sim. Porque quadríceps fraco sobrecarrega o joelho como um todo. E aí vai começar a doer a pata de ganso, o trato, o posterior, ou seja, a dor vai para lateral, vai para medial, vai para trás, vai para tornozelo, vai para quadril, vai para tudo quanto é lugar. Então, na minha opinião, esses casos que evoluem nesse drama, de tudo começar a doer, de tudo irrita, o joelho começa a inchar, etc., é um trabalho aquém do que poderia no começo. Ou seja, o trabalho maravilhoso não dá para fazer, que é ir para academia, fazer qualquer coisa em ângulo completo e tal. Isso não pode. Então eu vou ter que perder o mínimo possível. Como é que eu perco o mínimo possível? Você fala para mim, Flávio, eu não quero essa angulação. Eu não quero que ele ande. Beleza. Ele não vai fazer nenhum exercício em cadeia fechada, que a gente fala, então não vai fazer agachamento, não vai fazer leg press, não vai fazer nada, que não pode. A cirurgia não permite. Não permite naquele momento, né? Restrição parcial, momentânea. E nesse ângulo de isometrias, cadeira extensora, etc., esse aqui eu não quero. Então eu vou ter que trabalhar muito bem nesse ângulo, muito bem nesse, explorar isometrias, controlar a dor e a eletroestimulação. Esse é o beabazão, teoricamente.
Difícil fazer? Continua sendo difícil. Nublar é fácil, dar aula é fácil, quero ver o dia a dia. Aí que a gente separa quem que é quem. Ou seja, eu acho que a maior cagada é não conseguir estimular o quadríceps dentro das restrições que a cirurgia tem que ter. Se eu conseguir, sem agredir naturalmente, eu vou perder o mínimo possível. E na hora que o quadríceps vai no limbo, aí o problema começa. Então, se eu não cheguei no limbo, na hora que você fala, Flávio, agora pode isso, pode isso, pode isso, aí eu vou conseguir evoluir bem. Então ele não vai partir lá do 0, do 2, ele vai partir de um 30, de um 40. E aí eu consigo reabilitar ele mais rápido. E uma coisa que o fisioterapeuta muitas vezes tem um problema, e eu já tive isso, eu acho que tem muito a ver com a experiência, é o marco do tempo. Não é? O cara olha no protocolo do fulano de tal e ele olha, tem que correr no terceiro mês. E aí ele olha o paciente, ele olha no relógio, fala, hoje é dia tal, você está no terceiro mês e põe você para correr. E às vezes a sua evolução é parecida é como se você estivesse no primeiro mês e meio. Aí é a hora de você olhar aquele terceiro mês, olhar para você e falar, para ele já não se engloba. Então é aquela progressão baseada exclusivamente no tempo. Ela é importante, o tempo é um marco importante. Você fala para mim, Flávio, até X semanas eu não quero que você faça carga. Eu vou discutir com você, a cirurgia é você que sabe fazer, você que estava lá, você que viu. Eu só vou aceitar. Adriano, quando que é o tempo agora? Flávio, agora é hoje é o tempo. Beleza, o que você pode fazer? Flávio, agora você pode correr. Pode mesmo agora? Pode. Olha o paciente, ele não tem força para correr. Ele tá com dor, o joelho tá meio inchadinho, ele tá meio restrito na amplitude. Esse cara tá fora do protocolo. Quando que ele vai correr? Na hora que ele atingir aquelas valências físicas que a gente espera naquele X tempo. Se hoje ele não tem, quanto vai demorar? Mais 2 meses. Pronto, desculpa, para você vai ter que esperar mais 2 meses. Então o marco do tempo é um problema e na hora que você perde muito quadríceps, aí é show de horrores, né? É o maior problema, né? Você falou, Flávio, vê um paciente para mim, ele tá assim, assado. Eu já sei mais ou menos o que eu vou ver, porque eu já vi milhões de vezes. Sim. Eu já sei muitas vezes como é que eu vou começar o trabalho. E eu vou começar o trabalho tirando o máximo da musculatura sem agredir. E aí a gente tem ângulos que a gente chama de proteção, são ângulos menos agressivos. A gente tem tipo de contração que agride menos. A gente tem estratégias para tirar dor, uma joelheira. Eu posso colocar uma oclusão, prender o fluxo sanguíneo para fortalecer, que eu vou trabalhar com menos carga. Ou seja, tem milhões de recursos. E aí eu preciso só avaliar ele para saber qual deles eu vou precisar. E eu já entendi que o marco de tempo para ele não me interessa. Ele fala assim, mas eu devia estar jogando bola. Desculpa, isso já não é mais o problema. Eu avaliei um paciente há umas 3 semanas atrás, um pós-cirúrgico de LCA de 7 meses. Ele falou, Flávio, mas eu já devia estar em campo. Eu falei, desculpa, de acordo com a minha avaliação, você está próximo do terceiro mês e meio de protocolo. O que nós vamos fazer? Protocolo terceiro. A única vantagem é que eu não tenho restrição. A cirurgia já está bem avançada em termos de cicatrização, ligamentização, etc. Ou seja, eu tenho que trabalhar os seus músculos, os estímulos, como se eu estivesse no terceiro mês. Desculpa, é paciência, dê tempo ao tempo. Legal. Flávio, a respeito de fortalecimento, né? A gente está batendo muito nessa tecla e você citou o fortalecimento sobre oclusão. Primeira pergunta, o que tem de novo para a gente tentar fortalecer minimizando dor? E segundo, qual que é essa teoria da tal do... Explica em termos leigos, né? O que é o fortalecimento na condromalácia ou uma doença cartilaginosa sobre oclusão? Muito bom. A oclusão, então vamos por partes. Desculpa, a oclusão é criada por um japonês, o Sato, e ele criou para ele mesmo. Na verdade, ele era um médico, não sei se ele faleceu, vamos falar desculpa. Ele era um médico e ele era halterofilista, então ele também era atleta. E ele foi estudando, e ele começou a testar uma técnica que hoje ela é patenteada por ele, chama Katsu Training, o nome é estranho para nós, o português é Katsu, mas é com K, 2 Os, não lembro como escreve, joga aí no Google aí que o Google corrige. E ele patenteou essa técnica de uma maneira bem simplista. O que é fortalecimento com oclusão? O que seria a oclusão? Seria ocluir parcialmente o fluxo sanguíneo, tudo bem? É como se fosse aqueles aparelhos, a literatura usa, né? Isso daí vem da academia, né? Vem do personal trainer, vem do treinamento. Eu trouxe isso para reabilitação desde 2009, porque na hora que eu vi a técnica eu falei, isso aqui para reabilitação é melhor do que para academia. Mas voltando, ele oclui parcialmente o fluxo sanguíneo. Na literatura, como é que a gente faz? A gente pega um aparelho, tipo um aparelho que mede pressão, e a gente insufla em X milímetros de mercúrio para ocluir parcialmente o fluxo, ou seja, dificultar a passagem do sangue. Existem várias teorias, ninguém sabe ao certo, como muitas coisas na ortopedia, o porquê funciona. Qual que é a teoria? Né? A teoria é assim, se eu vou fazer um fortalecimento tradicional com alta carga, eu vou fazendo força até que o meu músculo não tenha oxigênio.
Tudo bem? Porque a fibra do músculo que eu quero trabalhar é a fibra tipo 2. E ela só entra quando esgota o oxigênio. Então você começou a fazer lá o seu treino. A fibra 1 está lá trabalhando, tem oxigênio. Aí você começa a tornar aquele músculo mais anaeróbico, mais falta de oxigênio. Aí a fibra tipo 1 desliga e entra tipo 2. E é essa que a gente fortalece. Então o Sato, ele falou, cara, né, deve ter pensado ele, se é a tipo 2 e ela só trabalha sem oxigênio, vamos prender o sangue para tirar o oxigênio que ela entra mais rápido. Tudo bem? Essa era a premissa dele. E aí vários estudos vieram, a maior parte não, todos eles em indivíduos saudáveis, quando eu digo saudáveis não são doentes, não está com a gente, estão treinando, e em vários idosos. O maior foco dele é trabalhar o idoso. E aí o que ele começou a perceber na vida dele, na rotina dele, começou a publicar alguns estudos mal feitos, né? Mas não importa, para o momento. Ele começou a observar que ele conseguia ganhar força com baixa carga, o que era antagônico naquela época. Porque para eu fortalecer tem que pôr carga. Como é que você está ganhando força com baixa carga? E ele começou a observar isso, começou a publicar alguma série de casos, que tem, né, não responde essa pergunta, mas começou a aparecer na literatura. De uma certa maneira, ou seja, qual que é a premissa? Você prende um pouco o seu fluxo sanguíneo, para aquele ambiente ficar mais anaeróbico, menos oxigênio, e você com uma carga bem mais baixa, você vai conseguir o mesmo efeito de alta carga. Essa era a ideia. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, caraca, se isso a galera do treinamento está adorando, isso para fisioterapia é a melhor coisa do mundo. Porque a carga na academia muitas vezes não traz nenhum problema. Para mim, traz dor para o paciente. E dor desliga o músculo. Inibe. Sim. E aí, quando eu pensei nisso, falei, caraca, que coisa legal e tal. E eu tinha ouvido isso, deixei muito para lá. Quem me fez usar isso foi uma moça, uma bailarina, atleta do balé, profissional disso, em 2009, na Santa Casa. Quem me deu o primeiro aparelho de pressão foi o Dr. Aires, para medir de obeso, desse tamanho, para pegar as coxas dos gordinhos. Né? E foi a primeira atleta que eu fiz isso daí. Eu lembro até hoje, eu coloquei ela no canto, Santa Casa, aquele caos, né? Eu era professor com um monte de aluno, coloquei ela lá, mandei ela fazer e comecei a olhar para cá, olhar para lá, eu olho, ela tá chorando. Eu falei, puta, tá doendo. Falei, moça, né? O nome dela, falei, tal. O que aconteceu porque você tá chorando, tá doendo? Ela falou, Flávio, faz 2 anos que eu não sinto a minha coxa esquentar. E esse é um relato clássico dessa técnica. Porque são aqueles caras que estão tentando de tudo e nada dá. Você vai fazer o exercício, a dor no joelho impede. Não é o músculo que cansa. É o joelho que dói que você fala, parei porque a porcaria tá doendo mesmo. Entendeu? Esse é o paciente clássico que eu acho que é o cara para oclusão. Na fala dele você já entendeu o que você vai usar. E aí ela começou a sentir o músculo queimar. Porra, eu vibrei. Falei, caraca, isso aqui é maravilhoso. E aí comecei a testar. Comecei a ler, porque você prende o sangue e fala, esses caras vão morrer, vai dar trombose. E comecei a ler, e na época não tinha nada. Eu falei, não sei nem o risco disso. Até que a gente fez um estudo na Santa Casa, que é um dos primeiros do mundo com doença. Qual é o paciente? Artrose. Pô, qual que é o cara que mais dá dificuldade em termos de carga? É o cara que tem a articulação ruim, porque a carga tende a agredir. Fizemos um estudo, publicamos em 2016, começamos esse trabalho há bastante tempo antes disso, a gente não é pago para publicar, então a gente vai fazendo tudo junto, demora, né? A gente não tem esse ganho financeiro para isso. Mas não importa. Publicamos um estudo numa baita revista, repercutiu pra caraca, etc. Hoje, o que a gente tem de evidência? Né? Se eu for comparar exercício de baixa carga com oclusão versus baixa carga, ou seja, a única diferença é a oclusão, ele ganha, então ela é eficaz. Se a gente for comparar baixa carga e oclusão versus alta carga sem oclusão, ou seja, fortalecimento tradicional, empata. E isso falando de pessoas sadias, ninguém é doente. Hoje a gente já tem revisão sistemática em doenças musculoesqueléticas e tem uma baita revisão em joelho, só em doenças de joelho. Quando elas não conseguem fazer meta-análise, então um cálculo estatístico para realmente me afirmar quem que é melhor. Não dá por N fatores que não cabe agora aqui. A gente tem uma revisão sistemática que é de 2020, 19, agora eu vou ficar na dúvida, que ela tem 9 estudos. Se a gente olhar nos doentes, metade empatou, acho que 5 empataram e 4 a oclusão ganhou. E o porquê que teoricamente ela ganhou? Porque esses caras têm dor. E se eu coloquei menos carga, eu agredi menos, eu tirei mais do exercício. Tem um trabalho em condromalácia, em dor patelofemoral, que é o que a gente chama, o fêmur patelar, que ele fez uma análise de subgrupo, ou seja, ele tratou um monte de gente com tradicional e um grupo com oclusão. E na hora que ele pega aquela galera que durante o exercício sentia dor, quem ocluiu ganhou muito mais força. Porque teoricamente, na hora que dói, o cérebro desliga o músculo, então você não vai ganhar. Que é o drama de quem tem essas dores há muito tempo. É o cara que fala assim, Flávio, eu faço academia e saio com mais dor. O meu músculo, eu tô aqui há 1 ano na academia, ele não vai. Aí ele fala assim, pô, você tá 1 ano na academia e os caras estão insistindo, tem que caminhar. Esse cara é meu.
Assim como o cara que chega comigo e fala assim, pô, Flávio, comecei a fazer exercício, já tô sem dor. Vai pra lá, você não precisa mais de mim, né? Moral da história, a oclusão nada mais é do que você prender o fluxo sanguíneo parcial, tem que tomar cuidado, porque tem risco, Sim, né? claro. Tem história de trombose, rabdomiólise, que ninguém sabe o que é mais dramático, na literatura. Então assim, avaliei o paciente, tal, tô fazendo, é uma técnica para alguns e ela me permite fortalecer com baixa carga. Flávio, você usa para todo mundo? Não, é para minoria, né? Por exemplo, em LCA a gente tem 3 estudos mostrando que é melhor do que fortalecer normal. Aí talvez a gente precise começar a mudar, fazer isso em todo mundo de LCA. Mas a princípio ela é para alguns, mas é para aqueles casos desafiadores. Sabe aquele caso que já passou em trocentas vezes pessoas? Sim. Que chega para você e fala assim, já passei em 30 fisioterapeutas, já fala, ih, a bucha. Esse eu adoro, é o cara que eu adoro. Esse aí eu sei que você gosta também. Porque também. É o cara desafiador, é o que faz você pensar. É o que faz você descobrir uma oclusão que você nunca descobriria, porque o resto não é tão... É difícil, mas não é tão difícil assim. Eu tenho visto oclusão, mas como assim? É a última opção, é a última coisa, né? E aí o paciente já chega ocluído e você vê que não vai ter mais opção. E às vezes tem paciente que quer até tomar hormônio para ver se melhora e tal. Mas é interessante, cara. Essas coisas novas aí, tanto da minha área quanto da sua, tem entrando cada vez mais, né? E a gente tem visto casos de sucesso aí muito grande. Mas pra gente encerrar, né, como o título encerrar, pô, tá tão bom. Vamos ficar até fazer manhã. O pessoal aqui não vai nem ligar. Os caras da produção Os caras atrás da câmera, que ninguém tá vendo, mas tem uma galera aqui, eles não vão nem ligar, vão adorar se a gente ficar aqui. Acho assim, a gente já discutiu basicamente o que eu queria, os pontos que eu queria chegar, né, porque a gente queria discutir o porquê, isso e aquilo, que tem de coisa nova e tal, mas o título desse podcast é Por que a minha condromalácia não melhora? A gente vive num país aí de desigualdades. As pessoas não têm muito acesso à saúde, quando tem, às vezes, não consegue ter um tratamento adequado, etc. Na tua visão, se você pudesse passar um recado para aquela pessoa que está se tratando não só da condromalácia, mas de qualquer outro problema articular, que ela pinga de médico em médico, às vezes, e está tentando reabilitar, etc., e ela não entende o porquê que aquele problema dela não está melhorando, etc. Que recado que você daria para essa pessoa? Como é que você acha que tem que ser uma abordagem dessa de um profissional da área da saúde que vai pegar uma pessoa dessa no dia a dia? Qual que é a sua visão? É uma pessoa que não tem acesso, não tem grana, não vai conseguir tratar. Tanto faz. A gente vê hoje em dia pessoas que têm dinheiro, que vão procurar... Porque a gente tem um problema hoje muito grande, né? Da minha área e da sua. Sim. As pessoas se formam, as pessoas não têm a mesma visão que eu tenho, que você tem, que é chegar a um nível máximo de excelência de formação, né? Eu acho que a formação que a faculdade te dá ela é muito fraca. Você, quando se gradua, é muito fraco. E você começa a trabalhar e depois, conforme você começa a ter mais conhecimento, você olha lá para trás e você vê que você fez um monte de coisa que você não faria mais hoje, né? De tratamento. E a molecada que se forma hoje, até por diferenças de gerações, são imediatistas. Então, o cara se forma, ele é ortopedista, ele terminou a residência, ele tem meia dúzia de congresso. Raras vezes o cara tem uma pós-graduação e ele vai lá e investe muito em Instagram, ele investe muito nisso e naquilo, blá, blá, blá. E às vezes a família tem dinheiro, ele monta um consultório, por exemplo, nos Jardins. E o cara não tem entrega. Ele tem um marketing bom, mas ele não tem entrega. Então, o que eu tenho visto hoje é que antigamente as pessoas que tinham um problema no joelho e não melhoravam eram exclusivamente pacientes que dependiam do SUS. Hoje eu estou vendo isso em pacientes de nível socioeconômico maior, bem maior às vezes, entendeu? Eu já atendi artistas aqui, atendi deputado, já atendi, assim, pessoas que dinheiro não é um problema. Só que você vê que a pessoa fica rodando, e como a gente falou agora aqui no começo, o diagnóstico, como fala, biomecânico não foi feito, não foi bem avaliado, não foi bem conduzido, né? Então a gente está vivendo isso hoje. É chato falar, mas a história do podcast é da gente dar opinião sobre as coisas, né? Não só sobre a ciência, mas o que está acontecendo nos bastidores. Mas uma pessoa desiludida, né? Entrou no seu consultório lá. O que você fala para ela? Como é que você conduz? Você é o 10º fisioterapeuta que já foi encaminhado para fazer uma reabilitação. Como é que você conduz? O que você fala para essa pessoa? Difícil, hein? Vamos por partes. Primeiro. É difícil, sim. Exatamente. Primeiro, não tem mágica. Uhum. Não tem nada que alguém vai fazer assim e vai sumir. É um processo. Ele é um processo
oscilatório, não é linear. Você não vai melhorar e vai sumir. Você vai melhorar, vai estar um dia pior e tal. Então, primeiro, não caia nas restrições que te falaram. Não pode, deixa de fazer isso, lá. Não caia nessa. A literatura não fala isso. Se alguém está falando isso, o cara está desatualizado. Desculpa, é assim. Não valorize exame de imagem. Se a sua condromalácia é grau 1, 2, 3 ou 4, não tem relação com a sua dor. A maior parte dos seus amigos, da sua idade, com o seu peso, etc., também tem a mesma condromalácia. O que está faltando aí é o que o Scott Dye falou, chama envelope de função. Ou seja, a sua demanda tem que estar igual ou tem que estar equiparada com a sua capacidade. Então, se hoje você não consegue fazer nada, é muito provável que você não aguenta nada, certo? Então, precisa construir isso. E já entendeu, não tem mágica, é um processo. É demorado, Só que você tem que estar vendo o resultado, senão corre, tenta outro profissional. Conforme você for fazendo e não está doendo, vai fazendo, certo? Então fala assim, Flávio, eu faço determinado exercício e ele não dói. E o fulano que eu vi na rede social, lá onde eu for, falou para eu parar. Você já entendeu? O mundo é fake, a rede social é fake, só tem mentira lá. Ninguém tá comendo dog na esquina, sentado na sarjeta e publicou, mas na hora que você tá naquele restaurante top, você publica. Moral da história, lá é mentira até que se prove ao contrário. Então não caia nas soluções mágicas, é demorado, tem uma construção em cima disso e você tem que chegar na sua relação de capacidade e demanda. O que eu faço para os meus pacientes? Eu trato a condromalácia? Não. Na hora que acabar o tratamento, se ele melhorou, ela tá lá igualzinha. E se ele perguntar igual você, fala assim, eu vou fazer ressonância todo ano para ver o que acontece. Eu já adianto para ele. Eu abro o artigo e falo, a literatura já fez. Você vai piorar. Não você, a sua cartilagem, a sua imagem, que é diferente de você. Os seus sintomas não necessariamente. Então, fazer exame de imagem, fazer raio-x dá câncer. Fazer ressonância é caro. Moral da história, não gaste com isso. Não é isso que vai determinar, é a sua evolução clínica. Eu preciso te avaliar bem. Se você não tem capacidade financeira ou qualquer coisa de avaliar, pegue tudo que você está fazendo que não dói e continua. E vai aumentando devagarzinho. Vai aumentando o estímulo porque seu corpo vai reagir. Se você não der nada, ele perde. Se você der muito, ele quebra. Se você dá ótimo e progressivo, ele fica mais forte. Até a cartilagem. Né? Se você for ver, tem estudos mostrando que em atletas eles têm mais cartilagem. Atletas com um esporte de carga têm menos cartilagem do que o atleta nadador, por exemplo. Sim. E a alterofilia física tem mais cartilagem. Mas a cartilagem não se refaz. Até que sim, faz. Ela é estimulada pelo condrócito, que só estimula na hora que você apertar ele. Sim. Então se você ficar apertando a articulação e crescer, ela dá uma melhoradinha. Sim. E qualquer célulazinha que cresça, eu tô sorrindo. Né? Então vá fazendo devagarzinho, cada vez mais. Flávio, eu tenho dor há 5 anos, eu vou melhorar em quantos meses? Sei lá, eu estaria em 1 ano. 5 anos tá com dor, você quer melhorar como, meu amigo? Não é tão rápido assim, né? Então, dê tempo ao tempo, estímulo progressivo, tudo que você for conseguindo fazer a mais, vai fazendo, e não põe a carroça na frente dos bois. Não é porque o cara da academia, não é? A menina colocou uma carga X. O que você faz geralmente? Mantém a carga X. Né? E às vezes você não está nem preparado para metade do X. Ou seja, não se compare, não faça competição. Se a sua carga é essa e você julga ela ridícula e ela está desafiando o seu músculo, para você ela não é ridícula. E é oscilatório. Ou seja, se você ganhou na Mega Sena, arrumou o homem ou a mulher da sua vida, ou o que seja, está feliz da vida, você naquele dia você vai ter um desempenho maravilhoso na academia e vai ganhar 10. No outro dia que tudo deu errado, você brigou, dormiu mal, e você colocou o estímulo na metade do que você está acostumado, e chegou naquela mesma sensação de 10, hoje o trabalho foi igualzinho. Sim. Então, da mesma maneira que tem um dia que você está no pique, o seu músculo também. O dia que você está mal, o seu músculo também. Naquele dia que você está no pique, você vai fazer menos e vai dar certo igual. Naquele dia que você está no pique, eu acho que eu inverti, né? Mas você entendeu. Ou seja, na hora que você estiver na pegada, vai e faz. Na hora que você estiver mal, dormiu mal, tá triste, tira a carga, sinta a mesma sensação no músculo que vai dar o mesmo efeito. Ou seja, você tem que ouvir o seu corpo. E a maior cagada que tem em qualquer coisa, qualquer doença musculoesquelética ou ortopédica, que a gente fala musculoesquelética, é progressão. Errou na progressão. Se empolgou. Quis competir. Quis correr igual. Ou falou, tá demorando muito, eu vou acelerar o processo. E o fortalecimento é um termo muitas vezes guarda-chuva. Fortalecer é colocar carga alta. E às vezes não é isso. É dar um estímulo ótimo para aquele tecido que é a cartilagem. E isso é via músculo. O músculo muitas vezes é uma consequência do seu estímulo da cartilagem e de outros tecidos ao redor. Então, maravilha. Então o grande recado que a gente vai deixar aí para os leigos, né, que
ficam batendo a cabeça e perguntando por que a minha condromalácia não melhora, que às vezes o problema é o medo do movimento, às vezes é a falta de resiliência e a falta de informação, né? Principalmente quando a gente fala em movimento. Então, quanto mais a pessoa se movimenta, ela se movimenta melhor, maior a chance dela não ficar mais se perguntando por que a minha condromalácia não melhora, certo? Maravilhoso. Flávio, obrigado por você ter vindo aqui hoje à noite, agradeço bastante a quem ficou aqui até o final. O podcast a gente deixa aberto para dúvidas, para perguntas, para observações, para qualquer pessoa que queira se manifestar. Então, tanto no YouTube quanto no Spotify, qualquer pessoa que queira fazer qualquer comentário ou mandar no direct em rede social, fica à vontade. O Joelho no Ar é esse espaço aqui aberto, né, para profissionais da área da saúde, para a gente falar o que dá certo, o que não dá certo, o que é fácil, o que é muito, muito difícil, em ortopedia, em medicina do esporte, em tratamento de doença cartilaginosa. Agradeço novamente, Flávio. Eu que agradeço, Adriano. Você falou no começo que você aprendeu muito comigo e vice-versa. A gente trabalhou anos próximos, né, no dia a dia. Aprendi muito com você. É um cara que eu admiro como pessoa, como profissional, e um cara que sabe passar isso para o público, né? Não é à toa que você aí nas mídias sociais está bombando e não com informação de péssima qualidade, muito pelo contrário, é altíssima qualidade e um cara que fala a verdade, assume que já fez coisas que achava que era certo, que agora não é mais. E eu agradeço o espaço que você me cedeu, todas as discussões, tudo que a gente já viveu juntos, né? Obrigado aí por ter me convidado, espero que o pessoal tenha gostado. Agradecer aí o seu público aí por me ouvir. Agradecer sempre aí a nossa parceria e que isso seja eterno. Obrigado. Maravilha, é isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Valeu.